Boa tarde, eu sou a professora Ana Guimbal, da Universidade Federal Rural da Amazônia, sou coordenadora do projeto de extensão Lab África, que é Laboratório de Atividades de Formação e Resistência Intercultural na Amazônia. Hoje nós temos uma oficina com o professor Luiz Gomes, eu vou fazer a apresentação do professor Luiz Gomes, ele é publicitário, diretor de criação, professor na Faculdade de Estácio do Pará, Estácio FAP, mestre em Comunicação, Linguagens e Cultura pela Universidade da Amazônia, UNAMA, é especialista em Arte e Educação pela Faculdade Integrada Brasil-Amazônia, FIBRA. Ele é formado em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela Faculdade Estácio do Pará, Estácio FAP. Cursa MBA em Comunicação e Marketing de Varejo na Universidade Estácio de Sá. Cursa licenciatura em Computação na Universidade Federal Rural da Amazônia. Possui conhecimento em gestão da comunicação, comunicação digital, direção de arte, tipografia e editoração eletrônica. Então, hoje nós teremos com ele uma oficina, eu espero que vocês aproveitem, a oficina de produção de conteúdo para redes sociais, né? Então, o professor Luiz Gomes, que já é da equipe também do Laboratório África, não é? Eu acho que é algo que a gente tem sempre a ganhar na instituição, né, com a parceria de profissionais e também por ser aluno também do curso de licenciatura em computação, e aí a gente aprende de uma maneira bem mais simples, né? Eu espero que você traga uma linguagem simples para nós que não somos da área da comunicação, né, podermos aí também cumprir com esse papel, tendo em vista que nós estamos numa instituição de ensino superior e fazemos parte de diferentes projetos dentro da instituição. Então, pode ficar à vontade, vocês também. Diga aí qual é a melhor maneira para nós interagirmos, se a gente pode lhe interromper no meio da apresentação, e fique à vontade aí com as pessoas que vieram participar. Muito obrigado, doutora Ana. É sempre um prazer participar dos projetos que a senhora promove, junto a essa instituição, né, tão querida. Eu sou aluno também, daqueles alunos que não querem sair tão cedo, sabe? A gente vai fazendo um pouquinho a cada semestre, né? E a gente acaba ficando. Queria agradecer o convite. E assim, pessoal, em relação se vocês tiverem dúvida, tiverem algo mais específico, pode interromper, pode perguntar. Só não garanto voltar do mesmo raciocínio que eu estava antes, né? Mas aí vocês podem me ajudar e lembrar, Luiz, eu estava falando no Instagram, e aí eu já vou saber, tá? Então, assim, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, fiquem super à vontade para participar. A ideia, na verdade, é entender também a necessidade de vocês em relação à produção de conteúdo. Que tipo de conteúdo vocês querem produzir, para quais redes vocês querem trabalhar. Eu trouxe aqui algumas das mais utilizadas, né? A gente vai falar bastante de WhatsApp, Instagram e Facebook, mas se você utilizar outra rede ou tiver uma dúvida, por favor, fique à vontade, alguma contribuição, alguma correção. Não, Luiz, esse dado foi atualizado e tal. Maravilha, participa aí que a gente vai se falando, tá? Eu só não vou ver o chat, então eu peço que alguém avise aí, por favor, pode ligar o microfone e dizer, olha, tem alguma consideração aqui que de vez em quando eu volto para olhar o chat, tá bom? E assim, a ideia é que seja prático também, tá? Então eu vou depois mostrar para vocês, e aí vocês vão ter já vão iniciar aí uma produção. Se a gente não tiver tempo de concluir hoje, vocês podem me mandar depois, ou de repente a gente cria um grupo, algo do tipo, e a gente faz as considerações sobre o que vocês estão criando, tá? Bem, a gente vai falar um pouquinho de produção de conteúdo, mas antes de falar exatamente de como produzir isso, a gente tem que ter aí alguns conceitos fundamentais, uma perspectiva de que universo que a gente está produzindo, né? Eu estou produzindo conteúdo para quais redes, para quais ambientes e, sobretudo, para quem que eu estou produzindo, né? Eu estou produzindo para todo mundo, né? Eu estou produzindo, Luiz, eu estou produzindo para todo mundo que fala português. Será? Né? E aí, o pessoal que participou da última oficina aqui já sabe desse exemplo, inclusive. Eu sempre gosto do exemplo da água mineral, né? Porque ajuda a gente a pensar para quem que eu estou falando. Por quê? Porque eu falo assim, quem que bebe água mineral? Né? Todo mundo bebe água mineral, né? Exceto bebês até 6 meses de idade que só tomam leite, né? Só se alimentam de leite. Todo o resto da galera bebe água mineral. E aí, se você quiser fazer, por exemplo, um conteúdo para essas pessoas,
falando do porquê que a água é mineral, cuidado com o pH da água mineral, dicas para se manter hidratado, 5 dicas infalíveis para melhorar a água mineral, enfim, coisa desse tipo. Se você estiver vendendo água, por exemplo, né, você vai criar ali um post para o seu Instagram, para o seu Facebook, e esse post vai ser direcionado para quem? Para todo mundo que bebe água mineral? De jeito nenhum, né? Mesmo que todo mundo beba água mineral, a forma como você vai comunicar, as escolhas que você vai fazer, a linguagem que você vai utilizar vai ficar adaptada para um público específico e não para todo mundo. Então a gente tem que entender que mesmo que todo mundo beba água mineral, por exemplo, é importante que eu escolha ali com quem desse bolo todo eu vou conversar. A linguagem que eu vou utilizar vai atingir um público mais jovem, um público mais velho, um público mais conectado, menos conectado. Será que é interessante eu fazer um vídeo? Será que é interessante eu fazer um carrossel? Tudo isso tem que ser pensado no início da produção, né? Com quem que eu estou conversando. Por exemplo, agora eu estou falando com vocês, imagino que vocês tenham interesse em produção de conteúdo para redes sociais, né? Se eu estivesse falando aqui com um público, por exemplo, de matemáticos, eu usaria outras linguagens, a gente falaria de algoritmos e de predileção de conteúdo e outras coisas estatísticas, né? Mas não é o caso, então eu vou adequar a minha linguagem, vou adequar o conteúdo que eu tenho para mostrar para vocês, pensando no público que já usa a rede social, né? Se você tem interesse em produzir conteúdo para rede social, imagino que você já utilize algumas redes sociais várias vezes por dia, aí, né? Toda semana, pelo menos, tá? Então, é fundamental a gente pensar, e aí eu peço até licença, né? A doutora Ana está aqui presente, quem sou eu? Mero mortal para falar de Bakhtin. Mas é interessante a gente perceber, né, a questão de quem eu sou no discurso, de quem eu sou na fala, né? Quer dizer, eu estou falando para um público específico e como que você percebe também essa minha fala. É muito importante, né, que a gente perceba quem sou eu para o meu público, né? A gente vai falando do Lab África, por exemplo. Quem sou eu, Lab África, para o meu público? Na bio do meu Instagram, eu já deveria dizer naquele texto, por exemplo, quem sou eu. Eu nem sei como é que está, eu acabei não vendo, não deu tempo de ver, mas aí depois eu vou dar uma olhadinha, a gente vai fazer isso como exercício, por exemplo, né? O que é que eu tenho que ter, por exemplo, na bio do Instagram? A pessoa vai entrar no meu Instagram, ela já tem que saber que o Lab África, por exemplo, é um projeto de extensão, né? É um projeto que envolve a comunidade, é um projeto que rompe as barreiras, os muros da universidade e chega até a população, né? Mostrando ciência, levando conhecimento com objetivos próprios, né? Esse é o propósito do Lab África. Então, tem que estar muito claro para todo mundo que vai produzir conteúdo, para toda a tua equipe, né? Para todos os parceiros do projeto ou da tua loja, né? Se você de repente não tem um projeto de extensão, mas está aqui porque você quer vender mais, porque você tem um negócio, pensa em abrir um negócio, ou gerencia uma página, né? Então é muito importante que a gente pense e que todo mundo ali esteja envolvido, tenha o mesmo tipo de informação também, tá? Então é importante que a gente diga de uma forma muito clara, muito objetiva, quem nós somos na rede, nas redes, né? Quem é a minha página, quem é meu perfil, né? Eu tenho que me posicionar bem para que o outro, então, perceba quem é o Luiz, quem é o Lab África, quem é a página com quem ele está se relacionando, tá? E assim, uma coisa que eu queria dizer para vocês, quando a gente está produzindo conteúdo, quando a gente está começando, principalmente, a gente sai louco, né, nas pesquisas aí, procurando como produzir conteúdo, quais os melhores horários, quais as melhores ferramentas, e tem tanta informação que a gente fica, às vezes, meu Deus, eu não vou dar conta de aprender tudo isso, né? E aí tem aquelas fórmulas mágicas, né? Ganhe 1.000 seguidores, venda hoje mesmo, né? Enriqueça do dia para a noite na internet, ganhe 50 mil seguidores no Instagram, sem fazer gambiarra, né? Mentira, não existe isso, tá? Então a gente tem que pensar o seguinte, mesmo que pareça muito bom, mesmo que aquela dica seja incrível, o que a gente tem que ter em mente quando vai produzir conteúdo? Não tem fórmula mágica, né? Eu vou fazer um conteúdo que vai viralizar do dia para a noite, eu vou ter 1 bilhão de visualizações. Não funciona assim, né? Infelizmente não funciona assim. A gente precisa ter ali uma frequência, a gente tem que ter constância nas redes, né? Eu tenho que me preocupar em cultivar a minha audiência e, sobretudo, cativar essa audiência, né? Essa audiência precisa estar ali à disposição, ela fica esperando de mim o que é que eu vou publicar, ela já tem um relacionamento comigo. Então, se eu publico uma semana, por exemplo, 5 vezes numa semana só, e na semana seguinte eu não publico nada, isso já vai ficar muito ruim para a minha presença digital, né? A minha audiência já vai ficar sem o meu conteúdo. Então, o mais interessante seria, por exemplo, dividir essas 5 postagens, fazer 3 postagens essa semana,
guardar essas 2 para a semana que vem, dependendo do contexto, claro. Mas é importante que a gente tome muito cuidado com essas fórmulas mágicas, tá? Porque está na internet que isso é verdade, de fato. A gente tem que entender com quem a gente está falando e quem é o nosso público. Às vezes, esses exemplos servem para aquela página específica, né? Ah, meu negócio alavancou em 7 dias. E aí você fica frustrado se o seu negócio não alavancar da mesma forma. A gente tem que ter muito cuidado com o que dizem sobre produção de conteúdo mesmo, né? É importante que a gente procure sempre bem checar as nossas fontes do que pode acontecer ali ou não, né? Dependendo do que a rede permite que a gente faça. Então, assim, será que essas fórmulas funcionam? Né? Será que tudo isso está certo? Será que eu tenho que ter aquele título incrível? Será que realmente para engajar eu preciso de vídeos? Ah, não, só funciona se tiver vídeo agora. Porque o TikTok, porque o Reels, porque o Story. Então, assim, será que é assim mesmo? Né? Questione tudo. Inclusive o que eu estou falando aqui. Será que eu estou falando coisas certas? Será? Questione tudo, porque aí você vai começar a pensar em como produzir conteúdo com os bloqueios que surgem, com as barreiras que vão aparecer para a gente. Tá? Por que eu te falo isso? Por exemplo, correntes de fake news no WhatsApp são muito compartilhadas. Né? Mesmo que você, para dizer que você precise criar conteúdo, por exemplo, para desmistificar a ciência. Né? Nas redes é muito comum que a gente veja lá aquelas entes de conteúdo falando que na universidade só tem vagabundo, que o professor não dá aula, etc e tal, e tudo aquilo, né? Que na pandemia o professor só quer receber, mas não dá aula. Olha a gente aqui dando aula hoje, né? Mas é assim, né? Essas redes funcionam assim, as pessoas falam o que querem. Então, se você, por exemplo, estiver desmitificando isso, desconstruindo esses argumentos, o que é que você precisa fazer? Primeiro, uma pesquisa sobre o que estão falando. Então, infelizmente, você vai ter que se contaminar ali com aquele conteúdo, né? Vai ter que ler o que é que eles estão falando sobre a universidade, sobre ciência, para contra-argumentar, né? Para dizer, olha, não é bem assim que funciona, aqui a gente trabalha, aqui são pessoas honestas, batalhadoras, que buscam um futuro melhor, É inclusive igual na coletivo, arte da né? guerra, Que não Luiz. entende. É igual na arte da Sim, guerra, conhecer o inimigo. conhecer o inimigo é fundamental, né? Como é que eu vou produzir algo sem esses parâmetros, né? E aí, infelizmente, eu falo infelizmente porque você que vai ler esse tipo de conteúdo vai acabar se contaminando de tanto ódio que é criado ali, né? Mas calma, nem tudo é ruim na rede. A gente só tem que ter cuidado com esse tipo de informação. Que tipo de informação eu vou levar para a minha audiência, né? Ah, eu vou compartilhar porque me favorece? Não, será que faz sentido eu compartilhar isso? E te digo mais, quando você está produzindo conteúdo, você não está produzindo conteúdo para você mesmo. Você está produzindo para uma página, né? Para uma instituição, para uma organização. Se você é do Lab África, por exemplo, você está produzindo conteúdo para um perfil de um projeto de extensão de uma universidade federal. Né? Então, você tem que ter muito cuidado com o tipo de conteúdo que você vai publicar. Não é qualquer coisa que eu vou pegar o link aqui de fonte duvidosa e vou sair propagando, tá? Até porque propagar informação falsa é crime. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Se parece duvidoso, não compartilha, né? Poxa, mas isso vai dar um monte de like. O que é que tu queres? Um monte de like? Porque se for para ter um monte de like, a gente bota um monte de meme aqui e o negócio vai funcionar bem. Mas será que eu vou atingir a audiência certa? Será que é o público de meme que eu quero? Ah, Luiz, também, concordo. Então mas vamos usar no dia certo, né? Vamos deixar para o sextou, vamos deixar para usar um meme bacana num TBT da vida, fazer uma confusão, criar uma enquete, causar uma polêmica ali saudável, né? Mas não no dia a dia. No dia a dia você tem que dizer para que veio. Por que vou te seguir? Pergunta logo. Eu, como leitor, eu ia ler esse texto gigante até o final, né? Às vezes o redator chega comigo, me manda ali uma página de Word. Olha, faz aí um post no Instagram. Pelo amor de Deus. Será que quem que vai ler tudo isso? Ah, mas a informação é importante. Concordo com você. Toda informação é importante, né? Mas eu posso, por exemplo, tirar dessa informação um título só para colocar na minha imagem. Não poderia colocar um título aqui agora? Poderia, olha só, vamos colocar agora aqui um texto. Eu estou no PowerPoint, tá? Mentira, é no Keynote, mas é igual ao PowerPoint. Só para mostrar para vocês que, independente da ferramenta, a gente consegue produzir conteúdo. Né? Posso colocar aqui fake ou não, né? E aí eu posso colocar esse título, por exemplo, fake ou não, e aí o fake ou não já vai chamar a atenção e já vai ser o título da minha postagem. Aí eu posso colocar aqui, por exemplo, saiba mais na legenda. Pronto. Então, se esse título interessar para a criatura,
eu já vou colocar aqui, saiba mais na legenda, então todo aquele outro textão que estava para entrar no meu post, já vai entrar no meu texto de apoio. Né? Por quê? Porque eu já chamei a tua atenção. Agora eu já tenho um post pronto aqui. Então, na legenda, eu consigo colocar mais informações. Vale a pena eu colocar todo aquele bloco de texto aqui? Não, ninguém vai curtir. E te digo mais, quando a gente coloca muito texto ou uma informação mal produzida, esteticamente desagradável, a própria rede social vai restringir o teu alcance. Significa dizer que você não vai atingir o número de pessoas que você atingiria normalmente, tá? Então, olha só, aqui eu dei um exemplo para vocês que num programa de slide a gente já consegue fazer o uso de um material legal. Ah, Luiz, mas aí foi fácil porque tu já tem uma imagem bacana. Sempre tem o cara que fala assim, né? Ah, Luiz, mas aí contigo deu certo porque tu já tem essa imagem. Te acalma. Eu vou te dar depois vários links legais de imagens como essa para você usar no seu material, né? Ah, Luiz, eu vou pagar quanto? Para mim, nada. Né? Para o dono da imagem também não. Por quê? Porque as imagens são grátis, tá? Vou passar links de bancos de imagens que vocês podem usar comercialmente, pessoalmente, academicamente, não tem problema nenhum. Ah, Luiz, mas eu não posso pegar do Google? Claro que não, é teu, né? A mãe não te disse assim, menina, essa borracha não é tua, devolve? Então, devolve, né? A gente não pode usar, porque eu estou produzindo conteúdo, eu vou pegar uma imagem legal e está tudo bem? Não, não está nada bem, né? Isso também é crime. Existe uma lei que protege a produção intelectual, né? O direito autoral de quem produziu aquele conteúdo. Né? Já pensou? Tu tem todo um trabalho para fazer esse post que a gente fez aqui agora. Aí o Luiz vai e usa e nem te dá o crédito. Tu não vai ficar chateado? Vai. Tem gente que fica tão chateado que pede multa de 50, 100, 500 mil reais por indenização. Então, cuidado com isso, tá? Além de ser crime, é uma multa pesada, você pode ter muita complicação. Luiz, como é que eu vou saber, então, se eu posso usar a imagem ou não? A imagem, vamos lá, a gente vai fazer um checklist básico. Primeira pergunta, a imagem é sua? Não, então você não pode usar, tá? Segunda pergunta, alguém deu essa imagem para você? Você deu direito autoral? Você tem autorização para usar essa imagem? Não. Então você também não pode usar. É simples assim. É, Luiz, sério, não posso usar? Não, não pode, não é sua. Não use, né? O que é que eu faço? Faça a foto. Você não pode fazer foto? Procure em banco de imagem. Eu vou te passar um link depois, um link que tem imagens como essa, tá? E aí lá você vai conseguir usar várias imagens legais. Luiz, mas isso não deixa a minha criação mais limitada? Não, isso deixa a sua criação legal, juridicamente e eticamente, né? Porque quando você produz informação, você tem também implicações éticas aí na tua produção, tá? Então você tem que ter cuidado de onde você tira o recurso. Né? De quem é essa imagem? Ah, eu vou fazer um meme com a cara do professor Luiz. Poxa, será que ele vai gostar? Não sei, mas eu vou fazer, não tô nem aí, tudo bem, né? Mas se eu fizesse um meme teu, olha que eu sei fazer meme também, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de produção. Como eu disse, vocês estão representando aí organizações, né? Vocês estão representando outras páginas, um negócio, tá? A gente tem que ter cuidado. E tem um detalhe aqui, né? Luiz, Oi, pode você falar. falou de imagens, e aí eu lembrei Sim. que eu estive numa outra apresentação sua, que você viu a questão de logo, não é? Do logo, né? Quando a gente, que aí eu sei que é algo que é bem específico da sua área, né? Eu sei que às vezes as pessoas elas criam, não é? Uma identidade visual, mas elas devem consultar sempre ou a Ascom da instituição ou uma pessoa que como você é aluno da instituição e é formado em publicidade, normalmente é você fez a nossa logo do Lab África, não é? De outros projetos também. E aí você mostrou uma vez como é que a gente vê isso no Google, né? Igual quando a gente procura o plágio lá do texto, né? Depois, se você puder mostrar aqui para nós também, eu agradeceria Claro, se você mostrasse claro. Aqui um pouco, tá Mostro bom? sim. Por que a professora Ana está falando isso para a gente? O que acontece? Vamos fazer aqui um evento, primeira semana de troca de saberes da comunidade de Moju, por exemplo. Né? A gente vai fazer ali uma semana, uma imersão, as pessoas vão trocar saberes tradicionais, né, dos povos originários, a gente vai discutir sobre culinária, sobre cultura, fazer oficina com a galera, enfim, fazer uma confusão lá. O que acontece? E aí o aluno bem intencionado diz assim, professora, deixa que eu faça uma logo. O que ele faz? Ele vai para o Google, né? E ele joga lá, ícone logo África, sei lá. Aí ele acha bonito, pega, corta daqui, joga no PowerPoint, no Paint, bota uma fonte e aquilo é uma logo. Aquilo é uma logo? Não, né? Para que você crie uma logo, você tem que ser um profissional formado na área. Ah, Luiz, mas nem todo projeto tem condições de pagar um profissional
ou tem à disposição um profissional. Ah, não, peraí, deixa eu abrir uma gaveta aqui, achei um designer. Não funciona assim, né? Eu sei que é difícil, mas na medida do possível é melhor a gente fazer o que é mais simples, mas o que é correto, do que você pegar um ícone qualquer de uma logo de alguém, por exemplo. É a mesma lógica da imagem. Eu não posso fazer isso, né? A logo é uma marca, uma identidade daquela instituição. Eu não posso simplesmente pegar e usar aqui porque eu quero, tá? Não funciona assim. Então depois eu vou mostrar para vocês, a gente faz aqui uma pausa rapidinho, para que você, se você estiver participando de um projeto, se alguém no seu projeto disse que fez uma logo, poxa, eu vou desconfiar do ser humano? Claro, né? Claro que sim. Eu confio no cachorro, né? Que ele é fiel e tal, é dócil, é amável. Mas no ser humano, não. A gente não vai confiar no ser humano. Então, você faz essa pesquisa por imagem e se essa logo já existe, se essa imagem já existe, o Google vai dizer, olha, isso aqui é lá não sei de onde, lá de Taiwan, por exemplo, né? E aí você não vai poder usar, ou você vai sugerir, olha, vamos trocar, vamos procurar um outro caminho. Poxa, mas a gente não tem ninguém que faça. Então, desculpa, usa só uma fonte, né? Coloca o nome, tenta fazer um grafismo, alguma coisa do tipo, tá? Mas não pega por aí. E aí eu coloquei aqui que nós somos animais políticos, todos nós, né? Todos nós somos animais, obviamente, e dentro dessa perspectiva nós somos animais políticos. Por que eu digo isso? Porque cada um de nós tem um desejo próprio, cada um de nós tem vontade própria, né? Alguns chamam de livre-arbítrio e tal, mas eu não falo do poder fazer ou não, eu falo do desejo. O que é que você quer fazer, né? O que você não precisa responder, te calma, tá? Pelo amor de Deus, né? O que é que tu queres fazer? O que é que tu desejas? Ou quem tu desejas, né? Isso pode ser também. O que acontece? Cada um de vocês deseja algo ou alguém, né? E às vezes esse teu desejo é tão íntimo que tu nem conta para ninguém, tá? Mas o teu desejo, o que tu achas que é bom, às vezes, dependendo do contexto, pode não ser. Por que eu estou te falando isso? Porque eu acho que essa postagem para o Lab África é muito legal. Só que só eu achei isso. Ninguém da equipe achou, né? Por que ninguém achou? E aí eles vão argumentar. Não, Luiz, não está legal por conta disso e daquilo. E aí a gente vai argumentar e vai chegar ali num objetivo. Mas o que é mais importante aqui? Que eu pense sempre no que é melhor para a instituição que eu estou representando, não no que é melhor para mim. Ah, eu estou produzindo conteúdo, eu quero assim e pronto. Não funciona assim, né? Você trabalha com pessoas e que podem ter uma outra perspectiva, podem ter uma outra leitura, tá? O nosso trabalho na comunicação, ele é técnico, ele não é artístico. Por que não é artístico? Porque a arte é subjetiva. Eu vou pintar o que eu quiser e acabou. O quadro é meu, eu comprei a tinta, não é assim? Brabo, né? Não, eu que pinto, o problema é meu. Só que quando eu estou comunicando, eu não estou pintando um quadro, né? Eu estou colocando uma informação que vai ficar pública, vai ficar disponível para as pessoas. Então, eu tenho que ter muito cuidado com essa informação e com o que eu estou dizendo ali. Porque aquilo pode expressar o que eu penso, mas às vezes não expressa o que aquela comunidade pensa ou o que aquela organização pensa, tá? Então, antes de publicar, consulta os teus colegas, consulta alguém, manda para outra pessoa, né, confiável, claro, mas não sai divulgando aí só porque você está com pressa. Ah, não, hoje é dia da consciência negra, eu tenho que publicar hoje. Poxa, será? Entre publicar alguma coisa feita na pressa, sem sentido, não é melhor a gente deixar para publicar amanhã, ou de repente, na próxima quinta, faz um TBT, ou ainda faz uma publicação depois em homenagem à semana, né? Fala da data, mas faz ali um post por dia durante uma semana, mostrando grandes pesquisadores negros da história. Por exemplo, você já cria uma semana de conteúdo, né, e já tira a bronca ali que perdeu aquela data, tá? Por que eu estou te falando isso? Às vezes é mais interessante a gente esperar um momento mais oportuno do que sair publicando na doida. Por que sair publicando na doida? Porque por pressa a gente escreve de uma forma, as pessoas podem entender de outras formas, tá? Então, muito cuidado com isso, porque cada um de nós vai entender uma coisa, vai pensar uma coisa. A gente tem que estar alinhado com os objetivos da instituição que a gente está trabalhando, da instituição que a gente está divulgando, do evento, né? Da página, ou do sei lá do que a gente estiver representando, tá? O que não pode acontecer é que o teu desejo individual se sobrepõe ao desejo da organização. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque a organização, ela existe antes de você, né? A organização é maior do que todos nós. Uma organização tem o desejo da coletividade, e não o que o Luiz quer e não o que a doutora Ana quer, mas sim o que a comunidade quer. Então é importante também, enquanto página, que quando você estiver produzindo conteúdo, você também pergunte para a sua audiência, pergunte para as pessoas, né? Olha, o que vocês querem saber aqui, né? Deixem aí dicas, sugestões e tal.
de pautas para vocês abordarem nas próximas vezes, tá? E aí o não gosto é muito complicado, né? A gente é muito enfático, né? O ser humano, ele é muito fácil de julgar tudo, tudo e todos, né? A gente não gosta, não gosto, quero que isso exploda. Calma, jovem, né? Não é assim. Aí a comunicação não violenta, né? E a empatia, vamos exercitar a empatia, né? Às vezes porque a gente não gosta de um conteúdo, a gente diz, não vou compartilhar porque não é do meu grupo. Poxa, sério? Porque se você tem um grupo ali também de pesquisa que é parecido e tem um outro trabalho que é relevante, que é legal, que é um projeto interessante, compartilha também, né? Não é porque você está gerenciando uma página que você só vai publicar coisas da sua página. Pelo contrário, essa soma de esforços, essa coletividade potencializa a comunicação. Vai ser bom para a página da outra pessoa e vai ser bom para a sua página também, porque vocês vão cruzar as audiências das páginas, tá? Então, repostar é sempre muito bom. Você, eu não tenho equipe para postar todo dia. Então, escolhe 2 páginas aí para repostar de vez em quando, um outro projeto, uma outra parceria, algo nesse nível, tá? Não é porque a gente não gosta que a gente não vai compartilhar. Às vezes é um projeto interessante. Mas eu não gosto, sei lá, de lambada, mas esse projeto pode atingir pessoas que gostam de lambada, de repente. E talvez dentro da tua audiência alguém se interesse. Então, pensa bastante antes de reprovar um conteúdo, ou antes de dizer, agora que eu estou safo, o Luiz me deu dicas, esse conteúdo aqui está muito ruim. Calma, tu nem sabe qual foi a condição que aquela pessoa teve para produzir, né? Você não sabe quanto tempo, você não sabe qual recurso, qual equipamento. Então, antes de sair apontando o dedo, vamos treinar um pouquinho de empatia também, porque alguém pode apontar na tua cara um dia e dizer, olha, eu não gostei desse post, essa foto está ruim. Não, Luiz, está horrível isso aí, né? Sou profissional nessa área, trabalho com isso há 15 anos e de vez em quando eu escuto, não gostei. Acontece, né? O gosto é muito subjetivo. Então, quando a gente estiver pensando em comunicar, a gente tem que pensar em comunicar de forma clara, objetiva, tá bom? Tudo bem até aqui, galera? A gente está fazendo mais uma introdução aí, né, do que são as redes, de como a gente pode produzir, de como a gente pode se comunicar, tá? Vocês querem falar alguma coisa? Como é que tá aqui? Deixa eu dar uma olhada para vocês. Tudo certo? Olha, estou vendo aqui que a gente já ganhou mais um voluntário, né? Eu gosto que a Camila já recrutou aqui, a Gisele, bacana, né? O pessoal já vai se convidando aqui, a professora já está rindo ali, que daqui a pouco ela já vai anotando os dados. Mais um para o grupo, mais um para o Lattes, né? Vamos que vamos. Então, deixa eu continuar aqui. E olha só, peraí que travou, acontece, né? Medo de mexer, pronto, voltei. O que acontece, galera? Quando a gente produz conteúdo, inevitavelmente, a gente acaba produzindo um efeito que a gente chama, né, das redes sociais de bolhas, né? O que são bolhas? Sai da tua bolha, vocês já ouviram essas expressões, né? Vive nessa bolha. O que acontece? Bolha é um conceito muito antes de existir internet, existia, por exemplo, esses conceitos de bolhas, né? Porque são os círculos, são as redes sociais que a gente está envolvido. Por exemplo, na tua casa tem uma bolha, né? Tem uma rede social ali que só a tua família participa. Por exemplo, o grupo da família, né? Tudo bem, às vezes tem os agregados que entram, mas a família lima logo, né? A família dá um jeito logo de tirar quem é estranho ali, né? Então, no grupo da família, eu tenho uma verdadeira bolha familiar, tá? Por que eu estou te falando isso? Porque quando você produz conteúdo, provavelmente você vai atingir quem está na tua bolha de conteúdo, quem está na tua bolha de audiência, né? E é difícil, às vezes, a gente, na internet, acaba discutindo com pessoas que estão de outras bolhas, porque dentro da tua bolha, todo mundo concorda na maioria dos assuntos. E aí, quando você discute com alguém fora da tua bolha, ou seja, de uma outra rede, de outras conexões, talvez essa pessoa não concorde tão facilmente contigo. Quando a gente produz conteúdo, a gente tem que ter cuidado para não produzir conteúdo que agrade apenas a nossa bolha. Ou seja, conteúdo que circule só naquela mesma região, que não atinja outras pessoas ou que não atinja uma pluralidade maior de pensamento, tá? Então é importante que a gente pense também em como produzir conteúdo para além daquilo que eu gosto, porque é muito bom produzir quando eu gosto do assunto. Vamos produzir uma série sobre leitura. Maravilha, adoro leitura, vamos fazer. E a gente fica só ali, quase um clube do livro. E as outras artes, por exemplo, né? Para além da leitura, para além da literatura. E o audiovisual, e os games, por exemplo. Será que eu não posso falar de outros conteúdos também? Para que a conversa não fique chata, né? Para que você não fale só de um assunto o tempo todo. Oi, professora.
O Matheus levantou a mão. Acredito que ele tem alguma pergunta a fazer a respeito dessa questão das bolhas. Conta, Matheus. A minha dúvida é como conciliar, né, essa produção de conteúdo para fora da bolha, quando se, por exemplo, você cria uma página para, não sei, compartilhar um conteúdo específico, ou com um tema específico, com um intuito específico. Como fazer essa conciliação assim? Aí, Matheus, nesse caso, o que é que tu queres primeiro, né? Tu queres primeiro fazer uma boa bolha, né? Porque tu tem um nicho bem específico. Tu vais usar uma linguagem específica. Então, nesse caso, tu vais construir uma bolha, né? Uma audiência que vai ser nutrida ali a partir da tua página. E é importante que essa tua bolha dialogue com outras também de assuntos próximos, porque de repente você consegue atrair mais gente nesse sentido. Então, se tu está falando de um nicho muito específico, e é diferente, por exemplo, do Lab África, o Lab África tem um propósito acadêmico, mas ele quer atingir toda a extensão, toda a sociedade. No teu caso, pode ser um tema bem específico, e aí você vai focar mesmo naquela linguagem, naquela cor, naquelas imagens, né? Imagens específicas que vão atingir aquela audiência. Tá? Então, nesse caso, você está pensando em usar os mesmos códigos para atingir a tua audiência. Isso não é um problema, né? Estou falando quando a gente acaba ficando limitado a um público só. Tá, Matheus? Alguém mais levantou Entendi. a mão aqui, mas eu não Obrigado. consegui ver. A Camila levantou a mão. Pode falar. Pois é, professor, agora com essa pergunta do Matheus, fiquei pensando, seria bolha ou nicho? Só para ficar um pouquinho mais claro na minha cabeça. Então, olha só, são conceitos diferentes, mas nesse caso a gente falou como se fosse a mesma coisa. Por quê? Quando o Matheus fala que ele tem um nicho, um tema específico, né, ele vai usar uma linguagem específica, por trabalhar um nicho de conteúdo, ele vai acabar atingindo aquela bolha ali. Né? Então, bolha social são conexões que a gente consegue atingir, né? São pessoas que estão ali dentro da minha rede. Não necessariamente, quando eu trabalho com nicho, vou dar um exemplo aqui, HQs, história em quadrinhos, né? Comic books e tal. É um nicho muito grande, né? Tem muitas pessoas envolvidas. Não necessariamente porque eu trabalho nesse nicho é que eu vou atingir ou vou criar uma bolha suficiente dentro desse nicho. Eu posso criar, de repente, uma bolha pequena, porque alguma coisa ali não está deixando com que eu tenha uma expansão maior. A linguagem com que eu estou trabalhando, a forma como que eu estou trabalhando, não está deixando que eu atinja pessoas além daquele meu alcance pré-determinado, digamos assim, pela rede, tá? Por isso que eu digo que a gente precisa também pesquisar outros tipos de conteúdo, né? Ou conteúdos próximos, repostar coisas de outras páginas para a gente atingir outras bolhas que não necessariamente sejam de outro nicho, tá, Camila? A gente pode atingir dentro de um mesmo nicho, ou seja, dentro de um mesmo segmento, tá? Perfeito, obrigado. Beleza, então vamos seguir aqui. E assim, galera, a gente está falando de conexões, né? Em essência, eu estou falando de produzir conteúdo para outras pessoas, né? O que essas pessoas querem consumir de conteúdo, né? Que tipo de conteúdo eu tenho para oferecer, por exemplo? A gente tem que pensar em como criar uma pauta sólida. O que é uma pauta sólida? É que toda semana eu tenha conteúdo pronto para publicar, né? A gente não pode, por exemplo, correr para produzir um conteúdo para publicar hoje mesmo. Às vezes a gente demora dias para produzir um conteúdo só. Aí você fala assim, Luiz, mas eu estou há dias aqui para produzir só um post. Poxa, só teve 10 curtidas. Calma, começa assim, né? O ideal é que você respeite a mesma frequência de postagem, tá? Sei lá, de repente criar uma sessão dentro da tua semana. Toda quinta-feira você vai dar uma curiosidade. Toda terça-feira você vai falar de alguma pessoa importante, né, no teu segmento. Todo domingo tu vai dar uma dica de filme relacionada à tua luta política, por exemplo, relacionada à página. Então, tudo isso você tem que pensar para manter essa audiência ali sempre satisfeita, tá? Sempre interessada. E aí tem uma coisa aqui a Letícia que eu vou falar levantou a mão, Luiz. Oi, Letícia, pode falar. Você está falando sobre frequência. O horário também faz parte? Tipo, se toda quinta-feira postar naquele mesmo horário? Então, Letícia, a frequência é importante, mas eu posso te dizer que o horário é muito mais importante ainda, tá? E o que acontece? Tem um horário que eu posso te dizer, olha, publica sempre meio-dia que vai dar certo? Depende da tua audiência, tá?
Como é que você vai saber, então, qual é o melhor horário para publicar? O próprio Facebook vai te dizer, né? Então, ele vai te... E detalhe, esses dados mudam toda semana, tá? Então, quando você tem uma página, quando você tem uma conta comercial também no Instagram, você vai lá em sites, informações da página, e ele vai te dizer quais os melhores dias e horários para publicar, tá? E aí eu vou te dizer uma coisa. Se de repente o teu melhor horário era quinta-feira, 4 da tarde, você perdeu esse melhor horário, é melhor você esperar o próximo melhor horário ou de repente publicar só no outro dia. Porque se você às vezes publica num horário bom, né, no horário que era mesmo 4 da tarde, vamos dizer que você atingiu 500 pessoas. E aí você perdeu, passou uma hora, atrasou um bocado e postou, e aí você atingiu só 5 pessoas. Luiz, tudo isso, tudo isso. Porque se você perde o horário, você quer dizer o quê? As pessoas que podem assistir o teu conteúdo, as pessoas que podem ver o teu conteúdo, as pessoas que querem interagir com o teu conteúdo estavam ali. Mas você chegou depois, elas já foram embora, elas não estão mais ali. A tua audiência não está mais ali, né? Então você tem que ter muito cuidado, sim, com os horários que você publica. Poxa, Luiz, quer dizer então que eu tenho que ficar igual um doido no celular esperando dar 4 horas certinho? Não, calma. Tem formas de agendar essa publicação. Como que a gente faz isso? Tem uma ferramenta aqui, eu vou colocar o link depois para vocês, que chama Business Suite. É uma ferramenta do próprio Facebook. O que que acontece? Quando você tem uma página, você pode acessar por lá e programar as suas postagens. Então, eu vou te dar uma dica aqui. De repente, todo sábado, você se organiza para programar as postagens da semana seguinte. Um exemplo, na tua página se publica segunda, quarta e sexta. Então, todo sábado você já organiza o conteúdo e já deixa programado e você já está aquela semana tranquila em relação a isso, tá? Então, tem formas de agendar isso sem que você fique prejudicado. Realmente, perder o melhor horário para postar, é melhor nem postar, porque a tua audiência não vai estar ali. Ah, Luiz, e se eu estiver pagando? Ah, meu amigo, se você estiver pagando é outra história, né? O Facebook adora falar disso. Então, se de repente você tiver dinheiro para investir, o horário que você vai postar realmente não vai fazer tanta diferença assim, porque depois que o teu anúncio for impulsionado, ele vai sempre estar ali aparecendo para as pessoas que estão interessadas, né? Ou que possam se interessar, tá? Aí vou te fazer uma pergunta, então, Luiz, já que tu és da área da comunicação, falaste agora em pagar, não é? Nós estamos aqui num projeto de extensão da universidade. Nosso projeto ele não tem verba, tá? Mas se porventura... Olha, galera, eu vou colocar o Pix aqui do projeto, vamos fazer uma vaquinha aí, brincadeira. Ia ser ótimo, mas eu nem posso aceitar. Não pode. Porque tem toda uma questão aí por ser uma instituição federal, né, e tudo mais. Né, professora? Eu estou brincando, pelo amor de Deus. Por favor, edição, corta essa parte depois. Não, mas é bom a gente falar sobre isso, sim. Acho que é importante, até para os alunos saberem por que a gente pode fazer alguma coisa, não pode, né? E por isso que tem, às vezes, as empresas júnior nas instituições, justamente para garantir que alguns eventos sejam pagos, não é? Mas, assim, a pergunta é relacionada a isso. Se eu quisesse, porventura, fazer, né, pagar R$50, vamos supor que todo mês eu tirasse lá do meu salário R$50, né? E eu quisesse utilizar esses R$50. E aí eu penso, por exemplo, em fazer uma biblioteca lá em Moju, que a gente já tem a comunidade, não é? Nós já temos, isso já foi previamente preparado, antes do projeto ser lançado na instituição, já tínhamos separado esse cronograma para 1 ano, né, para essa biblioteca. Ou, de repente, agora, eu acho que a professora Zélia Amador de Deus, no dia da nossa abertura, ela falou, por conta da questão do contexto de pandemia, que tem muitas pessoas passando fome, né? Então, ela vai garantir, acho que 1.700, 1.500 cestas básicas para algumas famílias que já foram mapeadas. Então, se porventura eu quiser investir esses R$50, isso seria produtivo nesse sentido, de captar essas pessoas ou para a questão do livro, para a biblioteca, ou para angariar essas cestas básicas. E aí, qual é o meu público? Por exemplo, pessoas, microempresários que têm, sei lá, um mercadinho, alguma coisa assim. Teria como fazer isso? Né? E depois eu tenho que passar para a pergunta da Juliana. Eu quero que você responda aí a respeito disso, porque eu acho que é importante também, se a gente tem, né, se de repente eu tenho lá R$50, se isso faria efeito, como é que isso é aplicado, né? Sim. Então, perfeito, professora. O que acontece? Sempre que a gente vai investir, a gente fala que na
nas redes sociais existem dois tipos de alcance. Tá? O que é um alcance? É quando eu atinjo alguém. Eu fiz uma postagem aqui, a doutora Ana viu, eu alcancei ela, então ela foi impactada pelo meu anúncio, né? Esse é um alcance orgânico, ou seja, eu postei ali no melhor horário, no melhor dia, como a Letícia falou aqui com a gente, e aí eu atingi as pessoas certas. Luiz, mas e se eu pagar, eu vou atingir mais pessoas? Sempre. Né? A mídia vive disso, né? Quando você paga, ela vai exibir para mais pessoas. Tá. A professora perguntou, Luiz, R$ 50 vão fazer diferença? Claro que sim, né? Parece um valor pequeno? Parece, comparado com a verba de empresas comerciais, é um valor pequeno. Mas para um projeto social, R$ 50 pode ser um investimento, por exemplo. Né? Por quê? Porque se eu estou arrecadando cesta básica, eu atingi 100 pessoas, eu consegui 2 cestas básicas. Bora fazer uma conta rapidinho aqui. Quer dizer que se eu alcançar 200 pessoas, talvez eu tenha 4 cestas básicas? Sim. Quer dizer que se eu alcançar 300 pessoas, talvez eu tenha 6 cestas básicas? Sim. Posso pensar assim? Posso, né? A gente está criando ali uma regra, né? Uma lógica dentro do que aconteceu. Significa dizer que se eu pago R$ 50, por exemplo, para esse meu anúncio de arrecadação de cesta básica atingir 5.000 pessoas, por exemplo, e aí eu já vou ter um número de cesta básica maior. Então, nessa perspectiva, quando a gente pensa em investir na página, mesmo que pouco, isso realmente é um investimento, porque vai trazer um retorno para mim. Mais pessoas vão ver aquele anúncio, mais pessoas podem ajudar a minha causa, né, a conseguir cesta básica, a conseguir trabalho voluntário, etc. Então, nesse sentido, é muito positivo, sim, essa iniciativa. Né? Pode parecer pouco, mas isso já atinge. E o que é legal? Quando você estiver configurando o anúncio, onde é que eu configuro isso, Luiz? Você, com a sua página, vai lá em Facebook/Ads Manager, ou seja, gerenciamento de anúncios mesmo. Todos esses links eu mando para vocês aqui ao final, para vocês testarem depois, tá? Quando você coloca lá que você quer fazer uma campanha, e aí você vai escolher o público, né? Eu vou colocar aqui R$ 50, eu quero que esse anúncio funcione até o final do mês, e aí eu tenho que saber quantas pessoas eu vou alcançar. O próprio Facebook já vai te dar essa estimativa, né? Só que ele exige um valor mínimo por dia. Então, se você só tem R$ 50, provavelmente você não vai conseguir anunciar o mês todo. Mas você vai conseguir anunciar ali alguns dias, pelo menos, né? E aí você vai configurar isso. Como? Quais pessoas se interessam pelo meu negócio? Quem é que consegue? Olha lá, a gente está no contexto de pandemia, está difícil para todo mundo, né? Faltando alimento na mesa de muita gente, infelizmente. Aí o projeto está tentando arrecadar alimento. Quem que vai doar esse alimento? Os vizinhos? Né? O pessoal de baixa renda? O pessoal que já está passando por necessidade? Não, eu não quero anunciar para essas pessoas, eu quero ajudar essas pessoas. Então, eu vou anunciar, como a professora disse, para pequenos empresários, para empresas que podem fazer parcerias, de repente, com algum atacadão, alguém que, sei lá, vai doar aí uma cesta básica para o projeto, já consegue doar também umas camisas, né? Já divulga a marca do empreendimento. Tudo isso é possível, sim. E aí um detalhe, quanto mais eu pagar, mais eu vou aparecer? Sim. Infelizmente, a lógica capitalista midiática é essa mesmo. Né? Se você tem muito dinheiro, você vai aparecer para muita gente. Mas se você não tem tanto dinheiro assim, você vai aparecer para um pouco menos de pessoas. O que acontece? Independente de quem tem muito dinheiro ou pouco dinheiro para investir em rede social, tem uma coisa que é fundamental. A qualidade do conteúdo que você produz vai impactar diretamente na quantidade de pessoas que vão te ver. Se você não produz um conteúdo plasticamente, esteticamente agradável, com uma boa leitura, com uma imagem boa, um vídeo bom, uma qualidade boa, você não vai atingir tanta gente assim. Mesmo que eu pague, mesmo que você pague. Se eu fizer um anúncio muito feio, muito ruim, que ninguém consegue ler, que as pessoas passam, que as pessoas fecham, né? Mesmo que eu pague uma fortuna, eu não vou conseguir atingir tanta gente assim. Mas se você faz a sua postagem toda semana, se a tua audiência está sendo bem trabalhada, se a tua frequência está boa, né? Se você publica nos horários certos, mesmo que a sua verba seja pequena, aí sim você vai conseguir atingir muita gente, porque você está fazendo tudo direitinho, tá? Tudo ok até aqui? Sim, tem uma pergunta ainda antes de você falar aí do marketing tradicional, uma pergunta da Juliana no chat. Para atingir um público fora da minha bolha, é mais interessante investir nas postagens alimentando a rede social ou apostar em atividades fora das redes, como, por exemplo, eventos que abranjam a proposta da minha bolha? Entendi.
Olha só, você pode pensar em criar conteúdos que talvez a tua bolha se surpreenda, ou talvez ela não consuma comumente, né? E você pode pensar em conteúdos que vão atingir outras pessoas, pessoas que comumente você não atingiria. Como assim, Luiz? Sei lá, o teu trabalho... vamos ver, a gente tem aqui uma ONG, né? A gente está trabalhando com uma ONG e os conteúdos que eu coloco sempre são relacionados ao que a ONG precisa. E se de repente a gente fizesse uma lista de dicas de livros que podem te ajudar a construir um futuro melhor? Olha que interessante. Aí você pode fazer um post carrossel, por exemplo, com dica de 3 livros ali. Esses livros falam, por exemplo, sobre o altruísmo, sobre ajudar pessoas. Tudo isso pode motivar aquela pessoa a fazer uma doação, não pode? Ou pode motivar aquela pessoa, de repente, que não ia seguir a tua ONG, agora ela vai seguir, porque ela se interessou pelo tipo de conteúdo que você colocou. Então, pensar dessa forma, como atingir pessoas que eu normalmente não atinjo, é sempre uma boa estratégia. Agora, o que você falou de sair da rede social também para buscar essa audiência fora é muito importante, tá? Vou te dar um exemplo aqui. Eu trabalho com uma empresa e a gente tem um trabalho bem intenso de rede social, investimento. A gente publica todo dia, inclusive, 2 vezes por dia, né, que é uma frequência bem alta, né, para a rede social. Mas tem público no interior que a gente não atinge porque lá não tem Wi-Fi. As pessoas não usam muito o Instagram, as pessoas usam mais o WhatsApp. Então, o que a gente faz? A gente faz carro-som. Está errado? Não, o carro-som está atingindo um público que o meu Instagram não atinge. O que importa é que eu atinja a audiência que eu quero, eu atinja a audiência que eu preciso. Então, se você está fazendo aqui um evento, você quer atingir, por exemplo, moradores mais idosos do bairro da Pedreira, adianta a gente fazer R$1.000 no Instagram? Não, eu quero atingir mais idosos. Então, de repente, você passa com panfleto, você passa com carro-som. Isso pode funcionar assim. A gente chama de comunicação integrada, né? Para além da rede social, o que interessa para a gente é comunicar, é atingir o público que a gente precisa, tá? Juliana, já Por exemplo, para esse projeto aí da biblioteca lá de Moju, então eu deveria, nós aqui do projeto, né, quem quiser colaborar, já vi aí a Letícia, né, que gostaria de fazer parte, quem quiser fazer parte, então a gente deveria ir lá, de repente, pedir, contratar um carro-som desses, com antecedência de quanto tempo? De 1 mês da ação que vai acontecer ali, porque de repente no dia a gente pode fazer alguma coisa lá mais pontual, não é? Sei lá, um corte de cabelo, alguma outra atividade, emissão de documento, uma ação comunitária mais extensiva, né? Isso. Aí, quanto tempo deveria ocorrer essa antecedência para dizer que, por exemplo, no dia 15 de julho, né, já está muito próximo, olha, já estou no dia 10 de junho, já falta 1 mês e pouco. Quanto tempo seria para esse carro-som ficar anunciando, a própria rádio local ali, anunciando isso nessa comunicação integrada? Perfeito. Professor, aí a gente já está entrando numa área de planejamento estratégico de mídia, né? Faz parte da produção de conteúdo também, mas é um assunto mais específico, que é depois da produção de conteúdo, na verdade, né? É onde eu vou veicular esse conteúdo. O que acontece? Existe um fator que é muito relevante dentro do planejamento de mídia que a gente chama de saturação, né? De repente, o teu anúncio é muito bom, mas aí você assiste ele todo dia e ok, gostei da mensagem, legal. Só que aí chega uma semana que você assiste ele 10 vezes no mesmo dia. Nossa, daqui a pouco você não consegue mais ouvir falar naquilo. Então pensa só, 2 da tarde, né? Lá na tua rede, tirando aquele cochilo depois do açaí, passa o carro-som, né? Chegou o gás, dá ligue gás e tal. Putz, lá foi o carro-som. Aí eu tô aqui, tirei mais um cochilo, uma roncadinha, lá vem o carro do gás de novo. Pelo amor de Deus, na terceira eu vou jogar uma pedra no carro do gás, né? O que acontece? A repetição pode levar à exaustão, né? Então a gente tem que ter cuidado com esse nível de saturação da minha mídia. Você pega o mesmo conteúdo, coloca na rede social ali todo dia, durante 30 dias, ninguém aguenta mais, ele nem vai atingir mais pessoas, as pessoas nem vão ver aquele teu anúncio, né? Então, se tu pega um carro-som ali e coloca 30 dias direto, 8 horas por dia, numa cidade pequena, nossa, você vai ser odiado, né? O teu evento pode dar certo? Pode, mas pode incomodar pessoas também. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Principalmente carro-som, é muito barulhento, né? Então, o ideal é fazer aí 2 horas, 4 horas por dia, de repente 2 horas de manhã, 2 horas da tarde, mas a gente não tem como lhe dizer, sem mais informações sobre o evento, sobre o público, sobre a quantidade de pessoas na localidade, né?
o que seja o meu objetivo, de quantas horas seriam necessárias ou quanto tempo antes seria necessário. Se de repente eu estou trabalhando numa cidade ou num bairro maior e eu quero atingir vários bairros periféricos, eu posso de repente fazer uma semana ou 3 dias em cada bairro próximo da minha ação, né? Como eu disse, tudo vai depender do público-alvo, né? De quantas pessoas eu quero atingir, de quem eu vou atingir, né? Então a gente só tem que ter cuidado com a repetição, para que isso não fique chato, para que não fique maçante, a gente acaba perdendo o interesse ali, né? O que acontece? Às vezes a gente publica alguma coisa, as pessoas deixam de seguir a gente na página. Meu Deus, o que eu fiz de errado? Sei lá, tem vários motivos. Mas se você observa que toda vez que você coloca aquele tipo de conteúdo, pessoas deixam de seguir você, tem duas coisas aí. Ou você está produzindo conteúdo para um público errado, ou o público que está na tua página não se interessa pelo tipo de conteúdo que você está produzindo agora, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. O que a minha audiência quer? Importante a gente entender quem é a tua audiência. Como é que a gente faz isso? A gente pesquisa mesmo sobre eles, busca entender, pega os dados que a rede social dá para a gente, sobre idade, sobre interesses, né? Quando a gente vai fazer um anúncio, por exemplo, eu consigo saber o que é que interessa mais um público ou não, né? O público que é mais conectado, o público que gosta de videogame, o público que gosta de assistir série, quem é louco por Friends, por exemplo. Esse tipo de coisa a gente consegue, a partir dos dados da rede social, saber e direcionar melhor, né? Então, assim, só tomem cuidado com a saturação. Agora, para evento, realmente, é ideal que a gente divulgue ali com 20, 30 dias de antecedência, dependendo do tamanho do evento, né? Dependendo do público que vai ser esperado. Ok? Tá ok. Professor, já são 6h04. Então, eu não sei ainda se falta muito aí desse material, mas você falou da questão da parte mais prática também, para a gente talvez produzir algo. A gente já vai produzir, a gente já vai começar a pensar em como produzir, tá? Olha só para a gente ver bem rapidinho aqui a diferença entre a produção de conteúdo para mídia tradicional, por exemplo, e a produção de conteúdo que a gente faz para as redes sociais, né? Antes a gente chamava de 4Ps. O que é isso? Produção, preço, promoção e praça. Ou seja, o anúncio está aqui em promoção, né? Eu vou levar em consideração o produto, o preço, a localização para fazer o meu anúncio, tá? No caso de um projeto como o Lab África, né? Qual seria o meu produto? Produto educacional, né? A gente tem informação ali, é um projeto de extensão que tem algumas ações. Qual é o preço disso? Né? Eu não compro, né, necessariamente, mas eu posso ajudar, né? O que é que eu estou comunicando na minha promoção, por exemplo? Eu estou promovendo um evento, eu estou promovendo uma arrecadação, eu estou promovendo alguma ação social, promovendo um curso, né? Quando eu falo de praça, eu falo de localização, moradores de Belém. Nesse caso, a gente vai arrecadar livro para levar para Moju, então também moradores de outras cidades do entorno, a gente pode passar arrecadando, de repente, marca aí um dia em cada cidade até chegar em Moju, para aproveitar uma rota logística, então tudo isso é pensado. E no marketing tradicional, você anuncia, né, e você está ali sempre buscando o consumidor, você busca atingir o consumidor de muitas formas. Acontece que no marketing digital, né, tudo isso aqui que a gente fala dos 8Ps, na verdade, é o teu público que te procura, né? A partir do conteúdo que você cria, a partir do que você produz, as pessoas vão ter interesse e vão começar a se relacionar com a tua página, vão começar a te seguir ali, né? Então, a partir daí, você consegue, então, conquistar a sua audiência, né? E para que a gente faça essa produção, claro que você vai pesquisar muito sobre o assunto, sobre o que você está produzindo, o que você precisa e planejar isso. É isso que a gente vai aprender a fazer hoje, né? Como é que eu planejo essa produção de conteúdo? Como é que eu organizo isso, né? Estou trabalhando aqui com outras pessoas no projeto, como é que a gente faz para criar esse calendário? Vou sugerir uma ferramenta que vocês vão gostar bastante. A gente tem que pensar aqui, gente, que o trabalho no marketing digital não vai acabar depois que você fizer o post, né? Eu fiz a postagem, publiquei, acabou o trabalho. Não funciona assim. Depois que você publica, a gente vai acompanhar isso. Eu vou ver como é que vai ser a propagação disso. Eu vou responder pessoas de forma personalizada, né? Ah, gostei do evento, obrigado. Eu vou lá, poxa, que bom que você participou, agradeço, até a próxima. Aí outra pessoa fala, adorei o evento, foi muito boa a palestra. Aí você coloca de novo, poxa, que bom que você gostou, até a próxima. Ctrl+C, Ctrl+V. Isso pega mal para a nossa audiência. Então, acompanhar essa audiência, cuidar dessa audiência, responder de forma individual, isso é um trabalho que também é um trabalho cansativo, mas que faz parte do processo, né? Não é só criar conteúdo e publicar. Eu tenho que acompanhar isso. E mais, a gente tem que analisar também
Qual o tipo de conteúdo que funciona melhor? Né? Qual o horário que deu muito certo? Poxa, quinta-feira à noite sempre funciona bem. Então, quinta-noite é um dia que você não pode deixar de postar, né? Por exemplo. Então, no marketing digital, a gente tem que pensar que, além dessa pesquisa, do planejamento, de produzir isso, você tem que ter interação com esse público, porque é o público que vai atrás da tua página. Né? A tua página está ali. Não é verdade? Eu vou seguir ela se eu quiser. Pode até me seguir, não pode? Pode. Mas e se eu quiser não te seguir de volta? Não vou seguir e acabou. Né? Então, a gente tem que ter isso em mente, porque, por mais interessante que pareça o projeto, o evento, a gente tem que falar esteticamente. Essa imagem está boa? Né? Como é que isso funciona? Eu tenho que ter esses cuidados para que as pessoas sigam o meu negócio. E olha só que interessante. Esse dado aqui é de 2020, tá? 85% dos brasileiros que utilizam o smartphone já fazem compras, já utilizam redes sociais intensamente todas as semanas. Então, a tua audiência está sempre ali. Né? Se 85% dessas pessoas está ali no smartphone, crie conteúdos leves, crie conteúdos fáceis de ver no celular. Evita colocar muito texto, evita colocar imagens confusas, imagens borradas. Tudo isso ajuda no nosso alcance. E aí tem 4 coisinhas básicas aqui para a gente. Né? Atrair, ou seja, tu vai ter que produzir alguma coisa que chame a atenção das pessoas. Né? Converter, eu preciso que essa pessoa, além de ver o meu anúncio, ela faça alguma coisa. Ela curta, ela comente, ela marque alguém, né? Então, é sempre importante que a gente peça para que as pessoas façam alguma coisa. Olha, curte a nossa página, compartilhe o nosso conteúdo, marca alguém para ajudar na divulgação. Isso, por mais básico e bobo que pareça, funciona muito bem. Né? Se você não coloca o que a gente chama de gatilho mental, se você não coloca esses chamados para ação, as pessoas não vão curtir, não vão... tu pode até pensar sobre, mas esse chamado, esse texto final sempre faz sentido para que você venda. Tá, Luiz, mas no projeto a gente não está vendendo nada. Tá sim. Vocês estão vendendo eventos, ideias, soluções, vocês estão problematizando, tudo isso tem que ser vendido, senão, se ninguém comprar, ninguém vai ler a ideia de vocês. Né? E, sobretudo, quando você faz isso com uma boa frequência, como você faz isso com todos esses cuidados, né, você vai encantar a sua audiência aí. Você vai ter ali pessoas sempre para interagir com o teu conteúdo, tá? Essa tela aqui é a tela para quem nunca criou página. Se você não gerencia nenhuma página, quando você clicar lá no seu Facebook, tem um botão aqui no cantinho esquerdo que é criar uma página. Isso aqui é o que vai aparecer. Fiz questão de destacar isso aqui porque isso é fundamental. Às vezes a gente está com tanta pressa para criar, né? Não, eu quero criar logo a página, vou fazer o que o Luiz falou, vou criar a página hoje mesmo. Pensa um pouquinho antes, lê com calma. Por quê? Porque quando você seleciona um desses segmentos aqui, o Facebook já vai preparar a tua audiência para aquele segmento. Né? Se eu, por exemplo, causa ou comunidade, eu poderia ser uma causa ou comunidade, enquanto Labre África? Poderia. Eu poderia ser também uma empresa, organização, instituição? Poderia também. Eu poderia ser um negócio local? Não, eu não vendo nada. Marca ou produto? Não, eu não sou uma marca, eu não represento um produto. Né? A gente é uma organização, uma instituição. Faria mais sentido. Significa dizer que, quando eu coloco nessa categoria, a própria rede social já me coloca em contato com pessoas que estão interessadas nesse segmento. Tá? Então, é fundamental que a gente preencha isso aqui, essas primeiras etapas, com muito cuidado. Poxa, Luiz, preenchi errado. Posso mudar depois? Pode. Você vai lá em configuração e você consegue mudar depois. Tá? E aí é uma coisa que a gente tem que falar. Você tem que definir o seu público, né? Já falei disso aqui, mas assim, você está produzindo para quem? Sempre tenha isso em mente. Isso é fundamental. E a partir de que você define esse público, você vai conseguir criar de forma mais específica, né? Atingindo aquela pessoa. E para isso a gente vai ter que pensar e vai ter que ter informação sobre aquele público. Por exemplo, o Lab África é um projeto de extensão, é um projeto da universidade. Ele provavelmente está voltado para alunos, né? Para a comunidade ali próxima. Então, eu posso pensar em idade, né? Eu estou falando com quem? De repente, jovens de 18 a 25 anos comunicam de uma forma, né? Jovens de 14 a 16 se comunicam de outra forma. Pessoas mais velhas de 30 a 40 anos já usam uma outra linguagem. Então, dependendo da faixa etária que você está comunicando, você vai pensar um texto diferente. Pode ser um texto mais descolado. Mas ficaria estranho, por exemplo, eu fazer um anúncio para atingir a doutora Ana e dizer assim: qual é, colega? Chega aí no nosso evento. Não funciona muito bem, né? A professora Ana é uma pessoa mais formal, então, de repente, eu poderia usar uma linguagem um pouco mais formal para atingi-la, né? Então, a gente tem que pensar
especificamente com quem que eu estou falando, né? Que conexões essa pessoa tem. E aí você vai conseguir ser mais assertivo. E aí vamos falar um pouquinho de criação, e aqui eu já queria que você pensasse especificamente no seu negócio, tá? E aí eu quero que você pegue agora um papel e uma caneta, já começa a rabiscar aí, porque cada um de vocês já vai criar um conteúdo hoje, e até o final da aula a gente já vai ter condições de deixar esse conteúdo pronto, e depois a gente pode, de repente, trocar o WhatsApp, mensagem, ou fazer um grupo no Facebook, ou a gente usa uma hashtag e publica também. Mas seria legal a gente compartilhar com os colegas para ver o resultado, né? Vocês podem mandar, de repente, aqui no chat mesmo, ou para o WhatsApp de alguém aqui do projeto, e depois a gente troca essas informações, né? Quando eu falo de produzir conteúdo, eu estou falando de quê? Basicamente de informação, né? De formatar uma informação e apresentar para alguém. Eu estou falando também de criação, né? De criação de conteúdo, de criar informação, criar imagens, criar postagens, carrossel, story, enquete, reels, tudo que você quiser. Luiz, o que é melhor dessas ferramentas? Tudo é bom, né? Desde que você use de forma coerente. Eu não posso, por exemplo, na semana 1, fazer só story, na semana 2 só feed, na semana 3 só reels. Não funciona assim. É legal que você teste dias, formatos, o que é que funciona, o que é que não funciona. Só comunicação é teste, é muita técnica, mas a gente testa também. Às vezes a técnica me diz que funciona da forma A, mas a prática me diz que funciona da forma B. Então é melhor eu mudar para a forma B, né? Quando eu falo aqui de criação, só para a gente entender um pouquinho, né? Ato ou efeito de criar, olha só. Coisa criada, ou seja, aquilo que não existia e que vai passar a existir a partir de agora, a partir do trabalho de vocês, né? Alguém vai fazer uma pesquisa, vai escrever um texto, a outra pessoa vai fazer uma imagem, vai fazer um banner. Então, vocês juntos vão criar conteúdos para a página de vocês. E aí eu já quero que vocês pensem, o que é que vocês vão criar? Qual é a necessidade de vocês? Toda criação, gente, ela parte de uma necessidade de comunicação. O que é que eu preciso comunicar? Por exemplo, o Lab África pode estar organizando um evento. Daqui a uns meses, daqui a uns dias vai ter um evento. Então, a equipe já tem que criar a divulgação desse evento. Ou não, você está aqui, está assistindo essa oficina e, de repente, você tem uma lojinha. Ou você vende alguma coisa. Ou você, sei lá, faz algum serviço, né? Enfim, o que quer que seja, você já vai pensar em como que você vai criar, o que você vai criar. E a partir daqui a gente já vai criar as primeiras peças de vocês, tá? Poxa, Luiz, mas eu não tenho a ferramenta ainda para usar, não tem problema. Faz no papel, usa papel e caneta aí, que é a melhor coisa. Porque quando a gente escreve, a gente já está criando. Né? Enquanto está no campo das ideias, enquanto está na sua mente, pode se perder. E aí, por mais que você, Luiz, eu só sei fazer aquele bonequinho de palito, faça. Se você desenhar um bonequinho de palito e uns pinguinhos, já não vai parecer que é uma chuva? Você já entende que aquilo ali é chuva. Já entende que é alguém ali na chuva. Então, isso é suficiente, tá? Pensar e rabiscar, isso ajuda a gente na criação sempre. Então, olha só, aqui, por exemplo, tem o Nascimento de Vênus, né? E aí, por que eu trago essa obra aqui? Porque é uma obra da história da arte, uma imagem muito famosa, se eu não me engano, é do Botticelli, né? Nascimento de Vênus. E aqui eu tenho vários elementos que trazem ali uma simbologia do feminino, né? Da leveza, o movimento do cabelo. Vocês percebem as rosas aqui, ela cobrindo ali as partes íntimas e tal. Todo um aspecto mais feminino, mais delicado, mais suave. E aí aqui eu tenho a representação de flores, né? E olha só, tem aqui para vocês o cartaz do filme Beleza Americana. E aqui no cartaz a gente trabalha também, tem a imagem que é trabalhada também é de uma mulher, né? E ela está ali com flores também, e ela remete até à pintura do Nascimento de Vênus. E aqui na direita eu tenho uma cena também de um anúncio da Adidas. Olha só. E esse anúncio da Adidas está mostrando também uma releitura, uma recriação desse processo. E a gente acabou de falar aqui que criar é trazer aquilo que ainda não existia. Mas olha só, essa representação é histórica, da história da arte, né? Lá da pintura clássica. Aqui eu tenho uma recriação dela num cartaz de cinema, né? Um filme vencedor do Oscar, e aqui eu tenho ela usada num anúncio. A gente que trabalha com academia, será que a gente diz que isso é plágio? Ele se apropriou da mesma ideia, né? Ele usou ali o elemento feminino e usou as flores também,
e tem a mesma disposição. É plágio? Será que é plágio? Né? Quando a gente fala de criação, galera, tem alguns limites aí que a gente precisa pensar também, né? Até que ponto essa criação é tua, né? Será que as referências que você tem, do que você já consumiu na sociedade, só teu isso aqui, a ideia que você teve, o texto que você pensou, a imagem que você pensou, será que você não já viu isso em algum lugar? Será que você já não leu isso em algum livro, já não viu isso em algum comercial, em algum filme? A nossa mente funciona como um baú, né, de memórias ali, recortes do nosso dia a dia que a gente vai guardando, e tudo isso ajuda a gente no processo de criação. A gente chama de bagagem cultural, né? Então, tudo que você tem, todo o conhecimento que você viveu, todas as experiências que você já passou na sua vida vão ajudar você nesse momento agora, né? A criar alguma coisa, criar um elemento que precisa comunicar. Mas antes eu tenho que pensar, o que é que eu vou criar? Oi, professora, pode falar. Mas aí você falou da questão do plágio, né? Toda essa questão, você começou também falando de Bakhtin, né? E aí lá no livro da Problemas da Poética de Dostoiévski, o Bakhtin fala que ninguém é o Adão que tem a primeira palavra. Ninguém tem a primeira palavra, perfeito. Então tudo vai ser recriado. Tem o diálogo, né? As relações dialógicas e tudo mais. Só que nesse contexto há um processo de autoria, principalmente aí nesse da Adidas, né? Porque ela está se exibindo, né? É um exibicionismo ali, ela está fazendo uma selfie. Enquanto na pintura original querem cobrir, né? Tem toda uma questão aí, né, de cobrir, né, esse feminino, a vergonha, né? Sim. A questão do pudor. Nesse outro, pelo autor criador que fez esse comercial aí da Adidas, e o outro também, ele cobre um pouquinho, mas ele deixa algumas coisas à mostra também, né? Ele só delineia aí o corpo, né? Então, há esse processo de criação pelo autor criador, produtor aí, né, desse cartaz, né, ou desse vídeo. É uma recriação, né? Ele se apropria de um elemento, de uma imagem, de um código visual, e ele traz isso num novo contexto. São esses novos contextos que a gente vai trabalhar sempre, né? Não é que eu precise sempre me apropriar da estética de outra pessoa, de uma ideia de outra, que nem tudo o que vai ser original. A gente questiona sempre, né? O que é original? Né? Quem que fez a primeira? Como a professora disse, quem disse a primeira palavra, né? Então a gente está numa construção em sociedade. O que a gente tem que pensar aqui é nos aspectos éticos dessa produção. Olha só, aqui essa reprodução, aqui as rosas, né? Aqui já uma outra perspectiva também do comercial, né? Mostrando aqui uma nova perspectiva do empoderamento feminino negro, né? Isso aqui é bem, bem bacana, já traz essa plasticidade, né, para comerciais que até então só exibiam corpos europeus, corpos brancos, enfim, né? Então já tem uma outra perspectiva aqui nesse comercial, também nessa questão da reconstrução, e aí desde a representação de Vênus, né? E eu falo isso para vocês porque a gente tem que sempre pensar, quando você vai produzir, quando você vai comunicar, você tem que ter aí, você vai expressar uma ideia, expressar uma necessidade. Eu tenho que comunicar algo, eu preciso me expressar. E de que forma eu posso me expressar? Olha só, aqui eu tenho uma campanha de uma ONG, para mostrar para vocês, uma ONG de animais, tá? E eu tenho 3 cartazes diferentes aqui, 3 posts para o Instagram. O que vocês percebem? O que é que vocês conseguem visualizar aqui nessas imagens? É a mesma ONG, tá, gente? Uma série criada para incentivar a adoção. O que é que vocês acham? Nossa, agora eu fiquei em pânico com essa imagem, porque eu vi muitas coisas em menos de 1 minuto. Exatamente. Foi igual a Camila. Eu vi primeiro os animais, né? Claro, eu vi primeiro a silhueta ali dos animais. Depois eu vi as pessoas felizes se encarando ali, não é? Eu acredito, né, que, né, são vários tipos de formação de família, não é? Perfeito. E as pessoas ali alegres com o... E geralmente nesse meio é o coração, né, que a gente faz, né? Então, será que o meu coração bate mais forte pelos animais? Eu não sei, a leitura que eu faço aí, né, desse slogan, não sei qual é o slogan aí da campanha. Ou se tem se a imagem... Não, tem um slogan aqui, there is always room for more adopt. Tipo, algo do tipo, sempre tem um quarto, né? Sempre tem um quarto disponível para mais um quarto disponível para adoção. Né? Poxa, mas é muito interessante isso, né?
é um corte aí na fotografia apropriado e que a gente depois consegue perceber e diz, não, mas olha, está bem ali o rosto da pessoa, não tem nada desproporcional, mas a pessoa, o diretor de arte, eu não sei, a equipe aí, o diretor de criação, que eu acho que teve muito acerto aí nesse corte aí, não sei, quem sou eu, né, para falar tecnicamente aí, mas é o que eu vejo. E a questão da sombra, né, do claro e do escuro, não é? Eu acho que isso tudo também contribui aí para ter um êxito nessa campanha. Essa linguagem aqui do claro e do escuro, ela foi muito utilizada no Renascimento, né, na história da arte. A publicidade, a comunicação sempre bebe nessas figuras, nesses movimentos históricos, por isso que é importante a gente conhecer também. Olha só, o cérebro humano sempre vai buscar a luz, tá? Toda imagem que a gente olhar, a gente vai sempre querer enxergar logo a luz, a gente vai passear, vai buscar pela luz. Então, é importante que a gente entenda que aqui o teu cérebro vai identificar 2 momentos. Quando eu vejo o fundo claro, eu percebo a silhueta de animais, né? Aqui no primeiro cartaz eu tenho a silhueta de um gatinho, aqui no segundo cartaz de um coelho, aqui no terceiro cartaz seria um cachorrinho, né? Vamos analisar o escuro agora, o contexto, né? No primeiro é um gato, e aí eu tenho um casal apaixonado, um jovem casal, um casal que não tem responsabilidade ainda, né? Está testando ali a relação, namorando, estão descobrindo o mundo juntos, e eles querem um gato que é mais tranquilo de cuidar, dá menos trabalho, é mais independente. Para um jovem casal isso é perfeito. Então, qual é o público-alvo do meu primeiro cartaz? Um jovem casal que queira adotar um gato, né? Não é qualquer público-alvo, não é um casal de idosos, é um casal de jovens que está aí cheio de gás para brincar com um gatinho, tá? E aqui no segundo, qual o público-alvo? É um jovem casal? Não, aqui eu estou falando de um casal de crianças. São crianças brincando. Quem é que quer adotar? É mais comum que uma criança queira adotar um coelhinho ou que um casal de adultos queira adotar um coelhinho? Criança é doida por coelho. Não sei você, mas eu tive vários, né? Aquela confusão, deixa a mãe doida, quero coelho e tal. Sempre quis um coelho. E aí o vizinho roubou meu coelho, sacana. Eu nunca mais tive coelho. Acontece que aqui, o público-alvo desse cartaz é quem é a criança, né? Ou os pais da criança, que podem ver ali e dizer, olha, essas crianças estão tão felizes com o coelhinho, né, e tal. Então, aqui é um público diferente. Olha aqui a terceira situação. Na terceira situação, eu tenho qual é o animal? O cachorro. O cachorro, comumente, é o animal da família, né? Olha, aquele casal jovem ali, descompromissado da vida, agora cresceu, né? Está mais maduro e tem um filho. Então, o que é que está faltando para a família ficar perfeita, para a família ficar feliz? Um cachorro, um animal de companhia, né? Então, aqui eu já estou comunicando com aquele casal que acabou de ter filho e que está atrás de um cachorro. Percebam que a mesma ONG, com a mesma necessidade, consegue comunicar em 3 públicos de 3 formas diferentes, usando a mesma linguagem visual. Olha que bacana, né? Claro que aqui a gente já tem um nível de produção de conteúdo muito alto. Essa campanha foi premiada, inclusive, né? Uma campanha de adoção funciona muito bem. Aí a gente chama de psicologia da forma. É o que nos faz ler essa parte branca, que seria um gato, um coelho e um cachorro, né? O nosso cérebro monta, ele procura por uma referência imagética e a gente acaba encontrando aquele animal. E aí a gente não consegue mais desver, né, a figurinha do gato, né? A gente pode até ter um pouco de dificuldade, a gente identifica as pessoas, mas logo a gente vai ver a silhueta dos animais. Legal essa ideia? O que vocês acharam? É genial. Eu estou em pânico, né? Até agora com essa campanha. E se eu te mostrar essa aqui? Não entendi. Essa campanha aqui. É o mesmo princípio da outra. Não é? Só que aqui eu estou trabalhando com manipulação fotográfica. Aqui eu estou trabalhando com ilustração. Mas olha o que falta aqui. O que está dando paz para ele no meio desse caos, né? O marido está ali entre a briga da filha e da esposa, coitado. Né? O que ele tem aqui? O que é que tem ao redor em branco? Não, mas olha só, que bacana também. É realmente, parando para pensar, porque olha só, tem duas mulheres aqui em volta, só que remete à ideia como se ele estivesse no planeta dele, entendeu? Fazendo ali circunferência, tipo de uma lua, tem aqui no rosto dela, uma tatuagem de estrela, né? Sim, mas olha só, aqui ele está mostrando um fone de ouvido, um fone né? de ouvido, né?
Isso, exatamente. Que é um Eu anúncio acho de que a propaganda. Camila, Luiz, ela Mas já está no isso outro quer dizer... nível. Não, Ela mas está no olha só. outro nível de Sim, eu entendi o análise. contexto da análise dela, sim. Mas eu falei da questão Da da onde a imagem música da quer levar. figura É pública. verdade. Sim, também, sim. Mas é porque aqui essa campanha específica, Camila, é de uma série de fones de ouvido com cancelamento de barulho. Então são headphones maiores, uma esponja maior para isolar acusticamente. Então a ideia dessa linha de fone específica foi essa. Tanto que aqui embaixo a gente tem noise cancelling headphones, que são fones que cancelam Aí, o Luiz, ruído, né? eu já entendi a questão, e aí nós estamos num projeto também que tem uma pegada assim mais do debate a respeito disso, do empoderamento feminino, né, da questão de gênero, de raça. E aí são duas coisas que você falou. Não quero deixar você numa saia justa, tá? Mas é só para a gente falar do que a gente está discutindo mesmo por produção de conteúdo e que você disse que não é algo individual, não é? Claro, Não é claro. algo individual. Então, você falou anteriormente, né, naquela outra naquela outra campanha dos animais, da família perfeita, né, que é esse Sim. terceiro quadro aí. Né? Então, será que a minha família que não né? tem um animal, ela não é perfeita? Então, para quem que eu quero comunicar, né, essa família perfeita com mais um animal? Já tem o marido, a mulher, a criança e tem mais um animal. Né? Então, para quem que... Assim, pode ser o contrário também, já tem o marido, a mulher, o animal, falta a criança. Será que é isso? Isso é a perfeição? Isso é a ideia da perfeição? O que é, né? Então, assim, para quem que a gente vai comunicar? Sim, sim. Nesse sentido, quando a gente fala na perspectiva da publicidade, a gente se vale muito dos rótulos mesmo, né? Do lugar comum. E nesse sentido, o que falta aqui seria um animal mesmo sempre, né? Mas entendi quando a senhora fala da família perfeita, até porque cada família tem ali a sua forma de apresentação. Mas aqui, nessa campanha, ele contempla 3 tipos de famílias, teoricamente, né? Ele buscou ali, como ele não pode comunicar para todos, lembra do que eu falei que a gente não consegue comunicar para todo mundo? Eu tenho aqui 3 tipos, 3 públicos diferentes, igual nessa série da JBL. Tem aqui essa pessoa que no meio do caos familiar conseguiu um pouco de paz, aqui tem um rapaz, sei lá, ele pode estar assistindo um filme, ouvindo uma música e tem aquele cachorro barulhento, né? E aqui também tem o barulho do cachorro, olha só como ele preenche todo o espaço, né? E a única parte que ele consegue a única coisa que eu não concordo aí nesse caso, desculpa, tá? Mas é um posicionamento meu, não sei se é o mesmo da Camila, eu sei que não é o que a gente está discutindo aqui, né? Mas vamos aproveitar. Sim. Porque são 2 mulheres ali, você falou da mãe e da filha e o barulho, né? Então, assim, o diálogo, né? Às vezes a família precisa do diálogo. Eu entendo aí que há esse isolamento acústico pelo fone. Mas então, aqui é uma discussão, concorda, identificar... professora? Nesse sentido, elas estão gritando e tal. Olha, tem ali, né, uma forma bem agressiva até na comunicação. Né? E aí a mesma perspectiva para outra situação. Olha aqui, o gêmeo chorando e tudo. Claro, na publicidade a gente trabalha com o exagero. Né? Então aqui é o quê? Uma hipérbole, é uma linguagem extremamente exagerada. Né? É como se imaginem sem esse fone, né? O barulho domina a página toda, né? Nesse sentido, esteticamente ele está ali exagerando esse grito. Olha, coitado do ursinho ali, está rolando uma briga com as crianças, aí tem aqui um chocalho, enfim, né? Nesse sentido do isolamento acústico. São muitos elementos, não é? Que compõem aí. Sim. Aqui, por exemplo, tem um secador de cabelo, né? Que é algo muito barulhento, né? Toda vez que eu ligo aqui o secador, meu cachorro fica louco, por exemplo, né? Então, são vários elementos aqui nessa construção. Mas o princípio que eu queria mostrar para vocês aqui é que desses 3 anúncios é o mesmo, né? A questão do princípio da figura fundo, da relação daquilo que falta ou daquilo que isola ali, né? Então, nesse sentido, aqui seriam animais e aqui seria um fone de ouvido, mas não necessariamente um está copiando o outro, né? A ideia é a mesma, mas as execuções aqui são diferentes. Ok, galera? E olha só. Ótimo, excelente. Tá? Aqui tem eu trouxe aqui uma citação do Armando Santana, ele é um dos caras mais premiados assim da redação nacional, né? Aqueles redatores que ganharam muitos prêmios, fizeram muitos anúncios famosos.
E o que ele diz para a gente? E aí, quando a gente fala em publicidade, tá, a gente vai pensar em produção de conteúdo, tá? A gente usa todo tipo de apelo, né, pictórico, ou seja, de imagem, todas as tendências, variações, tudo que é antigo, tudo que é moderno, princípio artístico. O que ele quer dizer aqui? Que a gente usa todos os recursos que a gente tem de imagem, de texto, de vídeo, de áudio, para que um impacto se concretize, que é o quê? Que a gente comunique, né? Que a gente consiga dizer ali o que a gente precisa, que eu consiga comunicar uma necessidade do meu projeto ou da minha página. Então, independente se você vai usar uma linguagem mais simples, mais rebuscada, histórica ou moderna, o que importa é que você use todo esse recurso que você tem para comunicar a sua necessidade, tá? E aí, galera, a gente tem aquela questão de eu não sou muito criativo, eu sou criativo. Na verdade, a gente tem que pensar como expressar essa ideia, como expressar o que vocês precisam. Eu quero que vocês pensem aí dentro da necessidade de cada um de vocês, se você faz parte de algum projeto, se você tem alguma página, se você quer vender alguma coisa, como que você gostaria de comunicar essa necessidade? Luiz, eu vendo planta, por exemplo, e agora em junho eu estou numa promoção de namorados que a entrega é grátis. Então você já vai pensar nos elementos que você precisa, né, para anunciar isso. Luiz, a gente está criando aqui um evento de arrecadação aqui no Festival Junino, né, para Festival de Pássaros Juninos e tal, e a gente vai fazer uma festa para arrecadar alimentos, uma live para arrecadar alimentos. Então, quais são as informações que eu preciso? Olha só, né? Vamos aqui pensar no anúncio da planta. Eu preciso o quê? Provavelmente uma foto da planta, ou dos tipos de planta que eu vendo, o preço e aonde que eu entrego, né? Esse aqui é mais simples, é mais direto, é um produto. Mas e para o meu festival de pássaros juninos, né? Para arrecadar alimento, o que é que eu preciso? Dizer que vai rolar uma live, dizer que a gente está arrecadando alimento, se possível, já dizer qual é o canal que eu consigo doar, colocar um Pix, ou colocar a página de alguém, né, e colocar as informações ali de data e hora. Então, você tem que pensar num quadradinho só, como é que você vai comunicar a sua necessidade. Só que tem um detalhe, a gente não consegue, nem sempre a gente consegue colocar toda a informação só naquele lugar. Então, te lembra que tu pode fazer vários quadradinhos, né? De repente, tem a palestra da doutora Ana e da Camila. Então, eu posso fazer aqui um cartaz com a capa, no segundo a doutora Ana, no terceiro a Camila. Eu não preciso colocar todas as informações no mesmo espaço, né? Lembra sempre, eu tenho que atrair, tenho que chamar a atenção. Então, para isso, eu não posso abusar muito de textos. Olha só, eu gosto muito desse anúncio porque ele é muito simples, né? O que é que vocês veem aqui nesse cartaz? Galera que participou da outra oficina não vai, que eu usei esse mesmo anúncio com eles lá. O que é que vocês estão vendo aqui? Esse cartaz aqui é de não vale, então não vou falar. Eu acho que a nota musical. Nota musical, perfeito, professor. Eu não estava, né? Aqui é da Orquestra Sinfônica Nacional. O que é que eles estão anunciando? A Sinfonia de Verão. E olha que forma legal de mostrar isso. Essa nota musical parece também um óculos de sol, não parece? Só pode ser um óculos de sol porque ninguém usa esse óculos mosca assim, né? Do nada, se não for um óculos de sol, né? Então, olha só. Aqui eu tenho tanto a representação de uma nota musical quanto de um óculos de sol. Então, eu estou comunicando aqui dois elementos simples que vão falar que vai rolar a Sinfonia de Verão. Então, assim, de uma forma super sintética, eu consigo explorar os elementos que eu preciso, que é a música e o verão. Então, não necessariamente eu preciso colocar aqui um violino debaixo do sol, por exemplo, ou uma orquestra na praia, nada disso. De forma bem mais simples, eu consegui expressar essa ideia. O nosso desafio, né, é justamente esse, é pensar outros elementos que fujam do lugar comum. Né? A criatividade nada mais é do que mostrar numa outra perspectiva. Né? Ao invés de mostrar a sinfonia ali de frente, ele buscou um outro elemento. E é isso que é interessante que vocês busquem na criação de vocês. Outros elementos. Você vai falar, por exemplo, de uma roda de carimbó, que vai ter, né? Vai rolar um batuque, um evento e tal, e vai ter um grupo de carimbó. O que pode simbolizar uma roda de carimbó? O que pode simbolizar o carimbó para vocês? Quais elementos eu poderia usar para comunicar isso do carimbó? O que vocês acham? Poderia usar um berimbau para representar o carimbó? A Beatriz falou curimbó aqui. Curimbó, perfeito, que é aquele tambor grandão que marca o tempo. Perfeito. Poderia usar o curimbó? Poderia. Juliana falou as saias coloridas.
saias coloridas, excelente. Poderia usar o berimbau? Não, né? O berimbau, ele representa muito mais a capoeira. Ah, Luiz, mas tem um amigo meu que toca berimbau, ele faz um arranjo muito doido, o carimbau fica legal. Ok, acredito em ti. Mas o que é que as pessoas comumente vão associar ao berimbau? A capoeira, né? Então, ele, por exemplo, não é um elemento que representa ou que vai me ajudar a comunicar o meu evento de carimbó. Concorda comigo? A gente tem que pensar no que esse elemento significa, no que esse elemento atrai, tá? Então, é importante que a gente pense, olha, esses ícones que vocês falaram aqui, saias coloridas, o curimbó, as flores, né, aquele tecido de chita, né, a própria roda, tudo isso remete, por exemplo, ao carimbó, né? Então, é importante que a gente pense nessa perspectiva de quais elementos representam aquilo que eu estou comunicando, porque aí você foge do comum, né? Olha, você vai falar do carimbó. Só a foto do curimbó já tem um peso absurdo, porque ele é o tambor que marca tudo ali. Então, para a galera que conhece já o carimbó, vai olhar ali a foto daquele tambor, já vai saber do que se trata. Uma saia rodada também, né? Então, é importante que a gente pense nesses outros elementos, né? E aí tem um detalhe, o que o Luiz Braga fala para a gente, né? Que é um teórico da comunicação também. Não há comunicação sem interação. De modo que a peça que você cria, ela precisa provocar um efeito de sentido no outro. O outro tem que entender que isso aqui é um óculos de sol e o outro tem que entender que isso aqui é uma nota musical. Porque se a outra pessoa não recuperar essa informação, que isso aqui é uma nota musical, provavelmente para ele não vai fazer sentido esse óculos aí, né? Se a pessoa recupera apenas a imagem do óculos, ela não ia recuperar a informação da sinfonia, né? Então a gente tem que pensar em interagir também, né? Como a peça que eu estou criando, como a arte que eu estou criando vai interagir com as outras pessoas. Tem um modelinho aqui que eu vou deixar para vocês. Vocês podem tirar um print aí, depois eu vou mandar esse material para a professora Ana. Ela vai compartilhar por e-mail com vocês, né? Que é como se fosse uma fórmula, né? Toda vez que vocês forem criar alguma peça, pensem nesse modelo aqui. Esse modelo é um modelo muito conhecido no marketing e ele é muito usado para várias coisas, né? Para ações promocionais, para eventos, enfim. Mas aqui, para a gente, na produção de conteúdo, a gente tem que pensar o seguinte: o que eu estou criando chama a atenção? Porque, olha só, a gente vai dividir os nossos objetivos de comunicação por partes. Primeira coisa que tem que acontecer, você tem que chamar a atenção. Então, a pessoa não vai ver a sua peça, não vai ler o teu trabalho. Então, se o teu banner passa no meu feed e ele não me chama a atenção, eu vou passar igual um louco, nem vou ler aquilo ali. Às vezes eu vou até curtir, mas eu nem dei atenção, nem vi o que era direito, né? Então, a gente tem que pensar, essa peça chama a atenção, tem uma imagem boa, tem um título bom. Depois que eu chamo a atenção, o que acontece? Eu estou fazendo aqui da roda de carimbó. Vamos usar o nosso exemplo do carimbó, né? Eu peguei aqui a saia rodada, que a nossa colega colocou, e o curimbó também está na minha imagem. Então, eu já chamei a atenção. Para a galera que se interessa por carimbó, além de chamar a atenção, eu vou gerar o quê? Interesse, né? Porque as pessoas viram aquilo ali, eu gosto de carimbó, eu me interessei pelo evento. Tem outra possibilidade. Eu chamei a atenção, mas eu não despertou meu interesse porque eu não gosto de carimbó. Ou seja, essa pessoa não é o público-alvo. Mas para aquela pessoa que eu despertei o interesse, é importante que eu faça o quê? Que eu gere nela também um desejo de participar do evento. A gente está fazendo uma live de carimbó para arrecadar alimento para uma comunidade específica. Então, aquele cartaz chamou a minha atenção, despertou meu interesse, porque eu me interesso por carimbó, e eu tenho desejo de participar, porque eu quero participar da live e quero também contribuir com o projeto, né? E além do desejo, tem que ter muito claro o quê? A ação. O que é que eu tenho que fazer? Sexta-feira, 9 da noite, no canal do Lab África. Então, eu já sei qual é a ação que eu preciso? Assistir a live, né? Qual seria uma outra ação? Salve esse post, marque alguém, né? A gente sempre precisa levar a pessoa para tomar uma ação, para que ela tenha uma decisão. Participe da live, se inscreve no canal, confirma a tua presença no evento no Facebook. São várias as formas que a gente tem de despertar um chamado para ação. Então, isso aqui, gente, vai virar o nosso checklist da produção de conteúdo, tá? Ele precisa chamar a atenção, ele tem que despertar o interesse, eu tenho que ter desejo de participar daquilo ali, e só então você vai falar o que eu preciso fazer, né? A ação que eu preciso ter para isso aqui. Esse aqui eu vou passar rapidinho, é só para vocês lerem depois quais são algumas metas que a gente tem. Por exemplo, formar imagem positiva sobre o Lab África. Então, eu vou falar
para as pessoas as ações que o Lab África faz, a organização dos eventos que ele faz, né? Criar consciência. Então, a gente vai despertar nas pessoas ali a necessidade para problematizar a causa que a gente tem discutido, né? Reter cliente, ou seja, manter a minha audiência sempre ali atuando no meu canal. Tá? Isso aqui vocês podem olhar com calma depois. É bem importante para a gente pensar qual dessas metas a minha peça vai querer atingir. E aí, mais uma frase aqui do Santana, só para a gente já fechar essa parte. O anúncio de maior efeito é aquele que expressa uma ideia de forma mais forte, né? Mas também de forma simples, de forma concisa, de forma clara. A gente tem que ser objetivo. É só um anúncio, né? Por que eu falo isso? Porque, às vezes, a gente quer fazer um anúncio, mas a gente quer fazer um folder nesse anúncio. Como assim? Coloca aí a programação da semana toda no banner. Dá para colocar a semana toda? Não, a semana toda a gente coloca no folder, né? O folder, sim, é uma peça que tem espaço para colocar lá segunda, terça, quarta, quinta. Mas no Instagram eu consigo colocar toda a programação? Não, vai ficar um texto pequeno. As pessoas nem vão ler aquilo ali. O que é legal você colocar? Destaques da semana, por exemplo. Atração cultural, oficinas, palestras. Saiba mais, clique aqui, pronto. Link na bio, pronto. Ou então, acompanhe a programação, arrasta para o lado. Segunda-feira, você coloca lá no cartaz, segunda, arrasta para o lado, terça, arrasta para o lado, quarta. É uma forma mais interessante, mais clara, mais simples de mostrar a tua necessidade de comunicar. Tá? E olha só para a gente não começar a dar desculpa, que agora é a parte prática da coisa, né? O que acontece aqui? A gente tem 15 minutinhos ainda, é tempo suficiente para a gente começar a criar. Aqui tem os anúncios que foram feitos numa perspectiva minimalista, que mostram para a gente o quê? Que eu consigo expressar uma ideia usando pouquíssimo recurso. Olha só, qual é o streaming de música com essa cor verde? O que é que vocês lembram aqui? Parece o YouTube aqui? Parece o Deezer? O que vocês acham? Spotify. Qual é o streaming de música que parece aqui? Se eu estivesse fazendo um anúncio aqui com essa cor verde, só pode ser o Spotify, né? Porque a gente já tem ali aquela característica. Eu já sei que streaming de músicas verde é o Spotify. O que eu usei aqui? Apenas uma cor e um título. Né? Chamei a atenção? Chamei. Despertei interesse nisso aqui? Despertou interesse. Né? Então, aqui a gente está buscando chamar a atenção. Por exemplo, banco totalmente digital. Essa cor lilás, esse roxo aqui. Qual é? O Itaú? Não, né? Itaú é laranja, Nubank, exatamente. Né? Original é verde, enfim. Né? Rede social que tudo acontece primeiro, por exemplo. Com esse azul claro, eu só posso falar do quê? TikTok? Não, de jeito nenhum. Estou falando do Twitter aqui. Né? Aquele refrigerante vermelho, Coca-Cola, né? Aqui, hambúrguer, né? Com essas coisas a gente já lembra da McDonald's e tal. Então, olha só. Aí, quando a gente pensa em criar, e aí eu quero que vocês pensem sempre, né? São 4 elementos que a gente vai usar na criação, tá, gente? Primeiro, imagem, texto, tá? Vídeo e áudio. Nesse elemento aqui, nesses cartazes aqui, por exemplo, eu tenho vídeo? Não, eu só tenho imagem. Eu tenho texto aqui? O texto escrito não, mas esse cartaz tem um texto, não tem? Professora Ana, esse cartaz tem texto? Uma perspectiva mais linguística? O que a senhora diria para a gente? Tem um texto imagético aí. Um texto imagético, olha só. É uma imagem, então, que evoca na gente um sentido textual, né? É uma imagem que eu consigo ler ela e eu consigo identificar a partir de alguns códigos, por exemplo. Quais seriam palavras-chave que essa imagem remete para mim? O que vocês acham? Luiz, é logo da McDonald's que eles estão fazendo com a mão. Tá, essa é a primeira impressão que a gente tem. Mas, além disso, o que é que essas mãos dizem para a gente? O que é que esses elementos, o que é que esses acessórios, por exemplo, dizem para a gente? Eu acho o efeito de sentido que provocou em mim, né, como nós estamos aí na Semana dos Namorados, pode ser algo relacionado a isso, né? Um casal que não seja fitness, por exemplo, que vai comer batata frita. Me identifico. Né? E que vai comer batata frita. Tem a questão da diversidade também, como a Juliana está colocando. Né? Perfeitamente. Tem a diversidade. Esse o ponto. Isso. O ponto aqui da campanha
apesar de que ela nem foi feita para o Dia dos Namorados, mas eu entendi o contexto, né? A gente está em junho e tal, já é esse fim de semana, mas assim, o que motivou essa campanha aqui, o objetivo de comunicação dessa campanha foi justamente contra a intolerância e contra o preconceito, né? Trazendo aqui ícones da diversidade. Então, ali eu já sei que é mão de 2 homens, então é um casal, né? Ele tem uma pulseira colorida, então a gente já pode pensar que ele apoia o movimento LGBTQIA+. Aqui podem ser 2 mulheres, aqui tem uma pessoa de pele negra e outra pessoa de pele mais clara, só tatuado aqui, né? Então já tem um outro código ali que mostra. Então aqui a gente já está trabalhando com a diversidade e a empresa está se posicionando como uma empresa que não tem preconceito nesse sentido, né? Eu não precisei de texto aqui. A imagem foi suficiente para comunicar, né? Então é importante a gente pensar que tudo que você colocar no seu layout, tudo que você trouxer para a sua imagem, vai fazer algum sentido para alguém. Então, cuidado com os elementos que você coloca aqui, tá? Poderia ter alguma tatuagem preconceituosa aqui, alguma informação agressiva para alguém, algum código de guerra, alguma coisa do tipo? De jeito nenhum, né? Não é essa a perspectiva que a gente está trazendo, né? Então, dentro desse contexto aqui, é o foco na diversidade, tá? Olha só esse outro anúncio aqui. Um anúncio em preto e branco, tá, galera? Isso aqui não é foto, isso aqui na verdade, esse anúncio foi feito só com lápis grafite, para vocês terem noção. Ilustrador talentosíssimo. É um anúncio da WWF. Não sei se vocês conseguem ler aí, mas o slogan é The more paper you waste, less space they have. É algo como se fosse, quanto mais papel você gasta, menos espaço eles têm. Olha só o que a gente consegue ler aqui, né? É como se eu estivesse pegando um macaco, colocando ele numa máquina de Xerox, né? Eu já usei tanto essa copiadora que, olha, tá cheio de falha já no toner, né? Então, aqui a gente já entende que eu já gastei papel pra caramba, né? Quer dizer, eu não tenho consciência ambiental nenhuma. Então, já chama atenção para essa necessidade do macaco estar ali já sem espaço, de tanto que a gente desperdiça papel, né? Imagem super forte, super impactante, já desperta aqui a nossa atenção. Olha só esse anúncio, né? Coleção de inverno, né? E aí, do lado desse anúncio, tem a Gisele Bündchen com perfume. E aí o texto é algo do tipo, a gente fingiu que era um anúncio só para chamar a tua atenção, né? Para chamar a atenção, porque era uma revista de moda e tal, e aqui está como uma coleção de inverno, porque pessoas sofrem muito, pessoas em condições de rua, né? Sofrem muito no frio, no inverno e tal, e aqui já chama atenção para a campanha de doar agasalhos e tudo, né? Lá de São Paulo. E aí, galera, é o seguinte, agora eu quero ouvir de vocês como que a gente... A galera já está a fim de fazer um lanche aqui, né? Está falando da batata ainda. Tô vendo aqui. Olha só, eu vou sugerir para vocês 3 ferramentas, tá? Para ajudar vocês na produção de conteúdo. Eu vou colocar aqui no chat até, tá? A primeira delas é uma ferramenta para tratar as imagens de vocês, né? Vocês fazendo foto, fazendo, enfim, ou pegando alguma imagem de banco de imagem, que eu vou passar o link aqui, para vocês melhorarem essas imagens, tá? Sempre o cérebro humano prefere imagens mais vivas, mais saturadas, mais coloridas. Então é importante que a gente trate essas imagens, que a gente melhore a cor dessas imagens antes de publicar. Um aplicativo que vai funcionar muito bem em qualquer dispositivo é um aplicativo do próprio Google, é o Snapseed, tá? Esse aplicativo aqui é excelente para tratar imagens, tá? Então aqui, podem baixar a Snapseed. 2, eu vou colocar aqui um aplicativo que vocês vão adorar, não sei se o pessoal aí conhece, que é o InShot. InShot é um aplicativo perfeito para editar vídeos, tá? Então, aqui é para edição de vídeos. Tá? E o terceiro que eu vou mostrar aqui bem rapidinho, na verdade, eu falei 3, mas são 4, tá, galera? Eu vou citar 5, só para a gente vocês já podem fazer esse conteúdo. 5 dicas de produção de conteúdo, né, da oficina do Lab África. Pronto, já rende um carrossel aqui, viu, professora? Já dá para fazer aqui uma capa. 1, você conhece o Snapseed? Como tratar imagens de forma eficiente. 2, edição de vídeos no celular, etc. Tá?
3 é o Canva, que vocês já devem ter ouvido falar, que ele é bem legal para produzir conteúdo, né? Para criar conteúdo mesmo, no sentido de criar os posts, tá? Uma alternativa para quem não gosta muito do Canva, eu, por exemplo, prefiro os aplicativos Spark, tá? Que são aplicativos da Adobe. E aí tem criação para criar post, tem como criar vídeo também, tá? Vídeos curtos, tem como criar páginas da web também, criar aplicativos, ele é bem mais completo, tá? Funciona da mesma forma. Todos esses aplicativos que eu estou dizendo para vocês são gratuitos e vão funcionar tanto no iOS quanto no Android, tá? E o quinto, que é o que eu quero mostrar para vocês agora, bem rapidinho, só para a gente finalizar, é o Trello, que na verdade é uma ferramenta para gerenciar equipes e gerenciar conteúdo. Então eu vou mostrar aqui para vocês bem rapidinho, tá? Uma forma de vocês gerenciarem a equipe de vocês ou de repente pensarem em organizar o conteúdo da página de vocês, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês vamos criar um novo, vou criar do zero aqui, só para vocês verem. Quero criar um quadro. E aqui, deixa eu só mudar aqui a área de trabalho. Aqui, por exemplo. E aqui, gente, a gente vai criar... Deixa eu só mudar minha área de trabalho aqui. Ele está dizendo que eu não posso mais criar quadros. É que eu já tenho muitos quadros aqui. Vamos lá, deixa eu criar um nessa outra área. Pronto, eu vou criar um novo quadro. E aqui, galera, funciona como uma planilha, né, que todo mundo vai ter acesso, tá? Então, eu vou criar aqui um quadro, Lab África, por exemplo, tá? Vou colocar um fundo verde aqui para a gente. E a gente eu vou mostrar para vocês uma forma de gerenciar o conteúdo que seria criado para o Lab África, por exemplo. Qual seria uma forma de fazer isso? Eu vou colocar aqui por semana, tá? Então, eu vou colocar aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Opa. Está errado. Quinta, sexta, aqui sábado e aqui domingo. Tá? O que acontece? Cada coluna dessa vai funcionar como um dia da semana. Então, de repente, a gente pode começar a pensar em sessões para publicar. Como assim? Para que a gente planeje isso e para que a nossa página tenha uma que a gente chama de linha editorial. Ou seja, todos os dias da semana eu vou trabalhar com algum tópico ou alguns tópicos, né, que vão ser recorrentes. Então, aqui na segunda, por exemplo, o que é legal aqui, galera, é que vocês podem convidar os colegas, né? Então, dentro desse projeto eu posso convidar a doutora Ana, posso convidar a Camila, posso convidar o Diego, posso convidar o pessoal que faz parte do projeto. E aí todo mundo vai ver o que está acontecendo, tá? Funciona tipo um Facebook, olha só, eu consigo saber aqui o que todo mundo está fazendo. Olha, então agora, 3 da tarde, uma pessoa colocou aqui um conteúdo, 7 horas atrás outra pessoa colocou outro. Então a gente sabe o que todo mundo está fazendo. O que é legal aqui? Na segunda eu posso colocar, por exemplo, dicas de leitura, na segunda-feira. Então toda segunda a gente já vai procurar dicas de leitura para colocar, indicações de livros e tal. Aqui eu posso colocar, por exemplo, um checklist. Então, aqui eu posso colocar, por exemplo, dica da semana 1, semana 2, semana 3 e semana 4. Ou seja, aqui eu já programei as 4 segundas do meu mês. Então, eu já posso dizer aqui que na semana 1, por exemplo, pode ser um livro infantil. Tá? Na semana 2, por exemplo, pode ser um livro sobre cultura. Na semana 3, pode ser um livro sobre ancestralidade. E na semana 4, pode ser sobre arte africana, por exemplo. Tá? Então, aqui eu posso deixar pessoas responsáveis por produzir esse conteúdo. Então, você vai ver ali na equipe quem se identifica mais com esse tipo de conteúdo e possa fazer essa pesquisa.
E aí a pessoa já pode colocar aqui a descrição, por exemplo, né? Aqui, texto para a semana 1, né? Dica de leitura. Aí eu posso colocar aqui, dica de leitura. Aí a pessoa já vai colocar aqui, todo mundo já vai ver isso. Eu posso colocar aqui a parte que falta, né? Aquele livro bonitinho, super bem ilustrado. E aí eu vou colocar aqui uma sinopse. O livro fala, etc. Tá? Então aqui eu já fiz um post para a semana 1. Toda a equipe já sabe o que eu posso fazer, marcar aqui no meu checklist que a semana 1 já está ok. Então eu já sei aqui que na semana 1 está pronto. O texto para a semana 1 vai ser esse aqui. O que eu posso fazer? Eu posso marcar a doutora Ana, por exemplo. Eu posso marcar aqui a Ana e ela já vai saber que esse texto está pronto. Tá? Então, toda segunda eu vou dar uma dica de leitura. E na terça a gente pode fazer o quê? Aí você já vai pensar de repente, não, Luiz, terça a gente não publica nada. Então, na quarta a gente vai publicar aqui uma dica de filme, né? Que fale aí da luta, da ciência ou do movimento, enfim. Então, aqui em dicas de filme, toda quarta vai ter uma dica de filme. Quinta, a gente vai fazer TBT do projeto. Então, toda quinta a gente vai fazer um TBT relacionado à Lab África. Sexta, a gente vai fazer, sei lá, o sextou mesmo, né? Vamos colocar aqui imagens de animais, a UFRA, memes, alguma coisa engraçada, alguma coisa para engajamento. Sábado a gente não publica, né? O pessoal adventista não publica nada no sábado, né? E aí domingo você pode colocar outra coisa também, né? Então aqui é uma forma de, durante a semana, você organizar como que vão ficar as suas postagens, tá? E você pode pensar também, poxa, aqui eu estou fazendo um carrossel, então aqui na dica de filme eu já consigo fazer um vídeo curto, né? Um vídeo curto, de repente. Ou todo domingo eu lanço um podcast, faço aqui um áudio de 3 minutos sobre algum assunto relevante, ou um resumo da semana, tá? Então essa aqui é uma ferramenta que você pode usar direto no navegador, você pode baixar um aplicativo também para o seu celular para usar. E ele é bem bacana porque todo mundo fica sabendo o que as pessoas estão fazendo. E aí não corre o risco, por exemplo, de eu estar escrevendo um texto, a doutora Ana também. Então a gente já evita perder tempo escrevendo o mesmo texto, a gente já se organiza. Eu posso ajudar, Letícia, me ajuda aqui a fazer o TBT, por exemplo, né? Já chamo Camila, me ajuda a pensar um meme para sexta-feira, né? O que a gente pode publicar no domingo? Se tem algum evento, vamos publicar sobre esse evento. Então é uma forma bem interessante de você organizar a produção de conteúdo da sua equipe, de modo que toda a equipe saiba o que está acontecendo. E aí, o que você vai fazer? Só criar uma conta grátis. Você vai entrar lá em trello.com, cria um perfil. O meu perfil, por exemplo, é Luiz Gomes 1. Tá? Funciona tipo um Instagram mesmo, tipo um Facebook. Você vai editar aqui, criar o seu perfil, e aí você consegue adicionar as pessoas. Você pode convidar colocando o e-mail da pessoa ou o nome de usuário dela. E aí você consegue gerenciar de uma forma muito mais interessante o conteúdo para a tua equipe. Tem uma pergunta aí a respeito. Então, o Trello, por exemplo, vamos supor, na minha equipe tem o Charlie, tem o Diego. Eu posso pedir para o Charlie fazer o Trello, não é, do projeto, colocando aí, dividindo, conversa com os colegas, mas aí na hora de quem é o administrador, ele pode trocar? De repente ele não quer ser o administrador daquele cartão que ele criou. Ele pode trocar, passar isso para mim? Ou sempre sou eu que tenho que criar e colocar as outras pessoas? O que é legal aqui? Todo mundo da equipe pode criar, tá? Pode editar os quadros, pode editar os cards. E aí tem um detalhe aqui, galera. Essa forma que eu mostrei para vocês aqui mostra por semana. Mas tem uma outra forma interessante também, que você podia fazer um quadro, de repente, das ações do ano. Então, você pode colocar aqui um cronograma anual de ação. Né? Cronograma. E aqui, por exemplo, ao invés de criar por semana, você criaria por mês. Janeiro, fevereiro, março, né? Abril, maio, junho, enfim. Aí você já vai ter noção, a sua equipe já vai ter noção do cronograma anual. Então eu já consigo saber que em fevereiro eu estou entregando meu TCC, eu não vou conseguir dar muita atenção. Mas que em março eu posso me colocar aqui, olha, então março o Luiz está à disposição para a ação, né? Abril, o Luiz está à disposição. Então você já consegue ter uma visão do ano todo do que você precisa produzir de conteúdo. Então ninguém fica sobrecarregado aqui. Se tem alguma equipe cuidando do mês de março, já tem outra equipe cuidando do mês de abril. Quais são as ações de maio? Então tudo isso você já consegue se organizar
e produzir de uma forma muito mais interessante em equipe, né? E aí, só para a gente finalizar aqui esse nosso raciocínio, tem uma questão, e aí tem um cara muito safo da administração, que é o Peter Drucker. Ele é considerado o pai da administração moderna. O que é que ele fala para a gente, né, sobre planejamento? A gente fala em planejamento, e muita gente fala sobre planejamento, a gente acha às vezes que é algo para o futuro. Eu vou planejar para daqui a um ano. E aí, quando a gente pensa assim, as coisas nem acontecem, você nem investe energia naquilo ali para que isso se concretize. O que é que ele fala para a gente? Que, na verdade, o planejamento não é pensar no futuro. Planejamento é você prever as consequências das ações que você vai ter no futuro, mas essas ações vão ser tomadas agora. Então, o teu planejamento, para que tenha efeitos futuros, você precisa iniciar ele hoje, você precisa cuidar dele hoje, para que daqui a gente pense no futuro, por exemplo, seria um objetivo, né, do programa. Então, eu estou produzindo conteúdo para o Lab África. Qual é um objetivo? Que futuramente o Lab África seja referência em produção de conteúdo dentro dessa área, ou seja, um projeto que leve aí criação de biblioteca e acessibilidade para outras comunidades, que expanda fronteiras para além da universidade e chegue em outros públicos, né? Esse seria um objetivo futuro. E para isso, essa frequência, essa constância nas redes sociais, essa produção de conteúdo comprometida da equipe vai levar o Lab África até esse patamar, né? Então, não pensem no planejamento como algo tão distante. Na verdade, as consequências vão ser futuras, mas o que você precisa fazer logo, precisa fazer hoje e precisa planejar para que isso não se atropele e para que isso não tenha aí um impacto negativo, porque não adianta você criar várias redes sociais se você não vai conseguir alimentar. Então, assim, se a minha equipe é pequena, eu só consigo fazer o Instagram, faça bem o Instagram, né? Não tenta fazer um TikTok, um Instagram, um Pinterest, sei lá, 1000 redes sociais, se você não vai conseguir, eu vou criar um canal do YouTube. Por que não? Porque é legal. Mas o que você vai fazer? Não sei, eu vou criar um canal porque eu quero. E você vai criar um canal que vai ficar abandonado, coitado, né? Tadinho, passando sofrimento sozinho, né? Porque ele não vai ter audiência. Então, assim, pensa primeiro o que é que você consegue produzir, né? Quantas horas por semana você vai conseguir dedicar? Você consegue fazer um vídeo toda semana? Você consegue fazer um vídeo por mês? Não tem problema. Mas se é um vídeo por mês, faça um vídeo por mês, né? Se é uma postagem por semana, faça toda semana. Se nos dias que você não vai postar no feed, você se comprometer em fazer um story, faça um story, faça uma enquete, tenta criar conteúdo que as pessoas interajam, né? Então é importante que você pense em como sempre trocar informação com o teu público, né? Aproveita que o teu público está ali e pergunta para ele o que é que ele quer ouvir, né? O que é interessante. Você tem gostado dos nossos conteúdos? O que mais que você gostaria de ver por aqui? Mais dicas de leitura? Que tipo de livros interessa para vocês? Tudo isso é importante, tudo isso vai balizar a gente a produzir um conteúdo mais interessante, mais adequado. Não tem fórmula de bolo, não tem fórmula mágica, não tem fórmula para viralizar, o que tem é um trabalho coerente e constante, né? É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho recompensador quando a gente consegue atingir aí os objetivos dos nossos projetos. Desculpa, professor, eu acho que eu passei um pouquinho do meu tempo, mas eu fico aqui à disposição. Se vocês tiverem dúvidas, vou deixar meus contatos aqui, tá? Esse aqui é meu e-mail. Vocês podem mandar depois. Eu quero que vocês criem usando os aplicativos que eu coloquei aqui e depois me mandem para a gente ver como é que ficou. Eu vou colocar meu WhatsApp também. Eu não sei se seria interessante, professor, a gente criar um grupo aqui, só essa oficina, para ver o resultado dos trabalhos dos colegas depois. Se for o caso, a gente pode fazer também, tá? E aqui tem o meu WhatsApp e qualquer dúvida a gente pode trocar aí algumas informações sobre isso, tá bom? Tá ótimo, Luiz. Acho que se eles tiverem interesse de fazer o grupo, como você já passou o seu contato, né, eles podem entrar em contato com você, dizer, professor Luiz, eu quero, né, dar o retorno do que eu consegui fazer, da postagem que eu consegui fazer, uma dica de leitura, né, que pode ser compartilhada também. Você pode, se você não faz parte do projeto Lab África, mas vai produzir esse conteúdo, depois a gente replica no nosso, né, que eu acho que esse engajamento com a comunidade também é muito importante, né, e para quem é do Laboratório África, já vai fazer aí a sua postagem. Então, acho que dependendo aí do retorno dele com você, né, do retorno das pessoas aqui, pode fazer isso. A gente estava tão, assim, entretido aqui com o conteúdo que a gente esquece até de passar a frequência.
Eu acho que saiu uma pessoa, o Paulo, depois eu vou enviar, eu acho que por e-mail, tá? Então, a gente só tem a agradecer mesmo. Você falou de mais algumas sugestões aí de oficina, não é? A gente espera que você retorne aqui conosco, não é? Para falar um pouquinho sobre isso, né? E esse conteúdo também vai estar disponível lá no nas nossas redes sociais, no Face, né? Depois que baixar aqui a gravação, e também no nosso canal do YouTube a gente vai colocar as nossas gravações. A gente já tem da outra interação da outra oficina, que foi sobre comunicação não violenta, e agora, né, de produção de conteúdo para redes sociais, e a gente espera cada vez mais contar aí com a sua parceria, com a parceria de todos esses colegas aqui da comunidade externa também que está participando conosco, para cada vez mais o Lab África assim, ter mesmo esse contato, né, e poder, né, alcançar aí os objetivos, que é divulgar mesmo a leitura, né, divulgar os filmes e fazer o que a gente quer fazer no final do nosso 1 ano, né, um projeto aí mostrando aí as artes, as linguagens artísticas, né, seja um filme, seja um mini documentário, né, seja o festival, que a gente também quer ver o que é que os nossos alunos também da instituição e de fora da instituição também participam e fazem, né? A gente só tem a lhe agradecer, se quiser, né, falar mais alguma coisa aí da proposta das oficinas, né, seguinte, que eu vi que você colocou quatro questões ali, né, no chat. Deixa eu retomar aqui do tratamento de imagens, edição de vídeo. Se você puder falar um pouquinho aí de como essa oficina poderia ocorrer, né, a gente já fica aqui já no aguardo e já depois só faz ver aí a data e o horário, quanto tempo que precisa. A gente viu que a gente poderia ficar 3 horas aqui para falar, para talvez, né, tirar as dúvidas de todo mundo sobre a produção de conteúdo, mas uma coisa está atrelada à outra, e você também falou de uma coisa que eu acho que interessa muito para os projetos, que é esse planejamento estratégico de mídia, né, que eu acho que é importante também a gente vir já com uma outra, aí já seriam 2 oficinas a mais, mas aí é por sua conta, tá, professor? Muito obrigado, professor. É sempre um prazer participar. Agradeço a presença de todos aqui. A participação de vocês foi bem ativa, bem bacana. Na verdade, aqui eu sugeri alguns aplicativos, tá, professora? Um para tratar imagem, outro para edição de vídeo, outro para criar conteúdo. Agora, claro, se for de interesse, sim, do público, a gente pode pensar depois em propor oficinas mais específicas. Por exemplo, uma para cada aplicativo seria bem bacana, né? A gente teria aí uma oficina só para tratar a imagem, ver quais as perspectivas do tratamento de imagem, o que é interessante levar em consideração no tratamento de imagem para a produção de conteúdo. De repente, no outro dia, a gente poderia fazer só uma oficina de InShot, já para dicas de edição de vídeo, né? Como é que a gente pode colocar texto, fazer alguns efeitos, aqueles vídeos mais rápidos ou mais longos. No Canva também a gente podia fazer. Então, a gente podia pensar aí, sim, de repente, mais um módulo ou 2 para dar conta aí dessa necessidade, sem problema. Então, ótimo. Então, vocês estão aí, receberam aí o link de frequência, né, para receber, claro, garantir o certificado de vocês, mas o que é interessante também tem uma pergunta lá final, se o tema foi agradável, e se você tem sugestões. Então, se você tem sugestões aí de oficinas, que ou o professor Luiz, ou outras pessoas que vocês conheçam, podem colocar lá como sugestão. Mais uma vez que a gente agradece, eu vou finalizar aqui a gravação, mas se vocês quiserem conversar ainda mais um pouquinho, pode ficar à vontade. Eu vou só encerrar aqui a gravação com esse agradecimento a vocês e participem, sigam lá as nossas páginas e fiquem sabendo aí das ações promovidas pelo Lab África.